Boa noite, Lívia. Só isso para recuperar aqui a conexão. Só mais um minutinho. Esperar a Zália voltar, o Emerson entrar também. Boa noite, Márcia. Aí, boa noite, Azália, voltando. Será que agora vai? Ai, na verdade, a live foi derrubada pelo próprio Instagram, por causa da música que eu escolhi de Não. fundo. Ai, credo. Já sofri o primeiro Não, boicote. que horror. Boa noite, Boa Fabiola, tudo noite, bem? irmão. Belezinha? Desde já, gratidão, tá? Pela oportunidade, pelo convite. Eu que A agradeço. gente está falar de Napoleão Hill, falar deste livro, cara, de uma amiga. E, velho, eu te falei que eu li em 2019, né? Só que eu Sim, menti, eu li em 2020. Então, assim, foram vários códigos e a gente falar sobre investir em nós mesmos é algo muito poderoso, Wander. sim, Não sim. existe, como o próprio livro diz, né? Não existe pessoa mais importante que você. Sim, E nós quando eu somos o nosso comecei a maior ler, empreendimento. exatamente, quando eu comecei a ler, que Napoleão falava assim: você vai conhecer a pessoa mais importante do mundo, se prepare para conhecer a pessoa mais importante do mundo. Daí eu ficava, velho, ele está falando de quem? Deixa eu te mostrar um Aí, livro que eu tenho que eu acho muito legal a respeito disso. Só um minuto. estou enviando Eu aqui para S.A. algumas pessoas. Eu como se fosse uma empresa, de Gene Simons. Gene Simons é vocalista do Nossa, Kiss. Lembra da banda Kiss? sim, Então, ele escreveu esse livro chamado Eu S.A. É como se nós fôssemos uma empresa, né? e somos. E somos uma Na empresa, né? verdade, Nós temos fundo de e caixa, somos. fluxo de caixa, temos contas a pagar, a receber, prestação de contas, Uhum, funcionários, exatamente, colaboradores, né? Nós somos um empreendimento que sempre tem muito exatamente, investimento. exatamente. E quando ele fala, né, que comecei a ler que ele falava, você vai conhecer a pessoa mais importante do mundo, está preparado para conhecer a pessoa mais importante do mundo, Uhum. né? Será que nós estamos preparados para isso, Wander? Para conhecer a pessoa mais importante do mundo, para nos conhecer, O cara. autoconhecimento é tremendo. Eu acho que Uhum. vai se findar em nossos dias e nós não vamos estar 100% nos conhecendo. Acho que é É um porque processo de eterno descobrimento. é o universo, né? Dentro de Uhum. nós é o universo. Então, é algo muito lindo, Sim, sim. muito lindo. O Emerson entrou aí? Ainda não. Acho que ele está chamando aqui agora. Vamos ver. Aí, lá vem o Pinduca. Agora eu estou! Opa! Haha! Maravilha. Boa Boa noite. noite, boa noite. Deixa eu mandar aviãozinho aqui pro pessoal também. Lazário, aproveita. Eu já mandei para todo mundo aqui. Vocês aproveitar e mandar para o de vocês. Vamos mandar pro povo aqui. Vamos mandar pro povo aqui assistir a gente. Vou Eu já mandar tô pro Flander. O Flander deve gostar de assistir essas coisas aqui. Eu mandei para ele também. A gente está fazendo Lembra daquela música do Leandro Leonardo? É o Mexe Mexe? Todo mundo apronta, Aham, faz o que dá conta. aham. Eu tô nesse ritmo aqui hoje, porque eu tô com cólica de rim, então eu tô aqui, né? Eu me torço para um lado, eu torço para o outro e vai nesse mexe-mexe. cólica Top. renal de doido, viu? Eu fico nesse esqueminha, dou uma viradinha aqui, dou uma viradinha lá, às Como vezes diz meu ataca, amigo, né? a dor é sinal que você tá vivo. Exatamente. Quando para de doer, que já foi. Hoje o tema é Invista em Você. C. Você, Sei, a pessoa mais ó. importante do mundo. Quem é mais importante do mundo, Pinduca?
A pessoa mais importante do mundo, do meu mundo, sou eu. A pessoa mais importante... Porque você ia falar assim, a pessoa mais importante do mundo, de quem? Né? De quem? Então, a pessoa mais importante da minha vida, sou eu. Porque a vida é minha, né? Sim. E aí a gente pode começar como base justamente falando um pouquinho... Eu gosto de colocar a base dessa questão existencial, do mim, eu, a base da constelação sistêmica, né? Perfeito. Então a gente pode começar por uma coisa bacana, que é perguntando: se você tivesse que colocar num papel características positivas do seu pai, características positivas da sua mãe, e aí você olhar para você e pensar, quem sou eu? Em cima, pai e mãe, e embaixo, o que você herdou deles? Quais seriam as características positivas que vocês têm hoje dos pais de vocês? Primeiro, o Flander. Vou começar com o Flander, que é o organizador da noite. Eu ia falar as mulheres, para manter a gentileza, como nós seguimos o ritual litúrgico de nossas lives, os convidados são sempre primeiro. É para você conseguir depois, enquanto eu e ela fala, você se remexe quanto você quiser. Então, vou dar a chance para você começar agora. Assim, vamos fazer uma abertura legal aqui. Boa noite, Clarice. Tem muita gente que deixa de começar uma vida diferenciada, que fica focado no que os outros vão achar. Gastando dinheiro que não tem, comprando o que não precisa para poder tentar mostrar para quem não está nem aí. As pessoas vivem uma vida para terceiros, e aí tem a questão do locus de controle interno e locus de controle externo. Quem que é que manda na sua vida? Ultimamente, as suas decisões vêm sendo pautadas no quê? Na decisão daquilo que você quer ou na decisão daquilo que você acha que as pessoas esperam que você faça para você se sentir pertencente e amado por elas. O que é que faz sentido? Tem muita gente que vive vida de terceiros, né? Sim. A gente vive vida de terceiros. E quando a gente começa... Inclusão social, né? Exatamente. Eu vivo querendo me pertencer a um espaço que não faz sentido para onde eu quero ir. E talvez isso seja porque eu não consigo perceber para onde é que eu quero estar daqui a 12 meses, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Essa cegueira de você não conseguir se visualizar no futuro talvez seja a melhor decisão que você está tomando agora porque você não consegue ir lá. Perguntaram para mim hoje assim, Flander, você acha interessante a gente falar de gestão financeira diante de pessoas que não querem saber de dinheiro agora? Eu falei, elas não querem falar de dinheiro agora porque dinheiro para elas não é importante, elas não sabem para onde ela quer ir. Agora, quando você começa a mostrar a importância disso, tudo abre o leque. E aí você começa a valorizar você, porque você sabe a vitrine, qual é o produto lá dentro que você quer comprar. Então, talvez esse seja um ponto principal. E a base de tomada de decisão do parâmetro mental de que você usa para valorizar mais você ou valorizar mais o outro, vem de pai e mãe. E a gente tem isso, né? E aí, quais são os pontos positivos que te geram resultados, Flander, que você herdou da sua mãe e que você herdou do seu pai? Se você puder separar, isso eu herdei da minha mãe, isso eu herdei do meu pai, eu acredito que a galera vai ficar muito mais feliz. Ok. Então, eu vou começar com o término de ontem. Que é o eu me amo, eu pertenço, eu reconheço e sou filho de Deus. E bora lá, né? Show de bola. E como foi a experiência, Flander? Olha, assim, ontem foi mais tranquilo. Eu não pude fazer muito barulho porque a vizinha tem bebê recém-nascido. Sim. Então, foi mais contidinho ali no banheiro mesmo, rapidão, com o chuveiro ligado, né? Pra dar uma amenizada. Mas já deu aquela empoderada um pouco, né? E hoje de manhã no trânsito. E aí quando eu olho pro lado, tinha um casal na faixa de uns 60 anos no carro, estava assim, olhando para mim meio que assustado, e eu lá dentro do carro. Então foram 10 da minha casa até o meu trabalho, tá quase 10 minutos de trajeto, né? 4 quilômetros de distância. Então eu fui nesse percurso todo falando, repetindo, né? E cheguei já no trabalho, embora eu não dormi quase essa noite, porque eu tive umas crises na madrugada, foi até as 4 horas da manhã. Nossa. E aí eu ainda cheguei com aquela cara, parecia um urso panda hoje de manhã para trabalhar. Mas nada que abalasse.
bora para frente. Então, o que me inspira da minha mãe assim, sempre foi uma pessoa que ela... O meu gato acabou de chegar da rua, já achei que fazer um escândalo. Tranquilo, tranquilo. Nada a ver. Então, minha mãe, ela foi uma pessoa, assim, minha mãe é um pouco bem orgulhosa, né? E minha mãe também, ela tem uma dificuldade muito grande de receber ajuda dos outros. Então, eu vou começar pela parte negativa primeiro, tá? Então, ela tem essa dificuldade muito grande de receber ajuda dos outros. É aquela pessoa que, quando recebe algo, não precisava, não tinha necessidade. E se você esperar ela pedir ajuda para outra pessoa, você vai sentar, meu amigo, vai dar bunda na bunda, vai doer as costas, e ela você está não falando vai da te minha pedir. mãe ou da sua? Hein, Flander? Você está falando da minha mãe ou da sua? Então, isso de negativo, da minha mãe, eu herdei isso também. Até um certo tempo, tinha muita dificuldade de admitir fraquezas, de pedir ajuda. Então, eu via a questão de quando eu tivesse que pedir ajuda para alguém, que era, cara, é a minha fraqueza. Eu estou sendo fraco, eu estou sendo incompetente, né? Mas hoje, eu entendo que uma ajuda, eu estou me dando a oportunidade de aprender uma outra maneira de fazer a mesma coisa, de compartilhar também a experiência do aprendizado com a outra pessoa, né? Do meu pai, o negativo absorvido. Meu pai, ele procrastinava muito. Embora acho que na vivência dele, na parte que ele de conhecimento, ele não tinha nem conhecimento dessa palavra, procrastinação. Mas meu pai era uma pessoa que ele deixava tudo, cara. Nos 49,9, sabe? Já explodindo tudo. É aquele cara que vai cortar o fiozinho da bomba no último segundo. Senão ele não se mexe. Então meu pai era assim. E eu também, por muito tempo, eu fui desse jeito. Cara, não tá me incomodando, eu vou deixando. E aquilo, quando a gente percebe lá no fim, vira uma bola de neve gigantesca, né? Verdade. Aí depois, eu adotei uma frase para justificar algumas coisas que vinha do meu pai também. Que era o feito é melhor do que o bem feito. Meu pai também era um mestre da gambiarra. Né? E às vezes no meu trabalho, nós trabalhamos é uma empresa de customização de veículos. Então tem muita coisa que não existe um protocolo para ser feito. Nós temos que inventar alguns procedimentos. E às vezes, eu trabalho na parte administrativa. E às vezes quando o pessoal da técnica trava lá, eles recorrem a mim. Vamos chamar o Flander. Aí eu pensei, porque às vezes eu tenho um olhar de fora da situação e eu consigo opinar. Não, eles me chamam de mestre da gambiarra. Aí fala assim, se você quer uma coisa que seja feita rápida, chama o Flander. Que ele vai arrumar um jeito muito rápido de se livrar daquele problema. Mas resolve. Como é uma adaptação, talvez a pessoa esteja focada na perfeição da... Não existe um perfeito, porque não existe a peça. Não existe um procedimento. Nós temos que criar o procedimento. Então, às vezes, o que é prático e rápido é o que precisa ser feito. Precisa ser uma coisa mirabolante, eu não preciso reinventar a roda. Entendeu? Então, agora, assim, de positivo da minha mãe, a minha mãe sempre, assim, por mais que ela é teimosa pro lado negativo, mas também ela é, vamos dizer assim, persistente pro lado positivo. Então, enquanto ela não consegue fazer, ela não desiste. Ela persiste, persiste, persiste. E ela já se reinventou diversas vezes, porque como eu contei nas histórias anteriores, né? Nós passamos por várias dificuldades financeiras, advindo da minha problema de saúde, vendeu casa, cara, aquela coisa, cavamos até o fundo do poço. Aí tem uma hora que a gente teve que parar de cavar, né? E minha mãe foi uma peça fundamental para ajudar a gente a parar de cavar e voltar a sair dali. Então, veio a minha mãe, como muitas vezes ela deixou de comer para dar de comer para a gente. A minha mãe ela deixava as coisas assim, ela era a última pessoa que comia em casa. E depois, numa época, quando eu passei por um perrengue dessas de quebra, eu me vi fazendo a mesma coisa. Eu não comia enquanto nem as outras 3 pessoas que dependiam de mim, comessem. Então, tudo que era, por mais que era eu o único que estava trabalhando, ali, assim, correndo, trabalhando para fora, 12, 14 horas, mas a prioridade era que os 3 se alimentassem, depois eu. Então, a vontade de ter salada primeiro deles, depois a minha. Legal. Mas é porque eu peguei da minha mãe, né? E eu ficava com o básico. Para mim, o básico me atende. Tanto é que eu sou uma pessoa que não liga muito para comida. Então, para mim, assim, eu ir para o jantar, cara, para mim é normal. Churrascaria, essas coisas não me enchem os olhos. Para mim, comer é biológico.
Eu como porque eu tenho fome. Só, né? Do meu pai positivo, meu pai é aquele cara assim, ele é meio pau, ele leva sempre pau para toda obra. Vamos, vamos. Vamos na igreja? Vamos. Vamos no centro espírita? Vamos. Vamos no baile? Vamos. Vamos fazer? Vamos. Meu pai não tinha um não. Ele fala assim, eu não sei como que eu vou, não conheço, vou para conhecer. Então meu pai sempre foi aberto a essas novas empreitadas. Experiências. Experiência. E também muitas vezes virou furadas, né? Tipo, você vende tudo, você sair da cidade e morar numa granja e tocar uma granja. Pô, ninguém conhecia porcaria nenhuma daquilo. Meu pai chegou a ficar meio doido, cara. Meu pai conversava com os pintinhos e com os frangos. Depois de 2 meses. Você ia lá assim, acha que ele tava falando sozinho. Não, ele tava conversando com os frangos. Escolhendo como que ia morrer. Muitas vezes ele negociava com o frango. Cara, era coisa de louco. Mas enfim. Isso é um pouquinho de cada um. De negativo e positivo. E aí nesse mix doido, saiu, né? Eu. Que sou totalmente, assim, atemporal em relação aos meus outros 2 irmãos. Né? Parece que eu sou de uma outra família em relação aos outros 2. Top, top, top. Mas sempre assim, né? Como minha mãe diz, né? Nós temos 5 dedos na mão e nenhum é igual ao outro, né? Então, difícil. Nem gêmeos é igual, né? Nem gêmeos é igual, então, pronto, é assim mesmo. Agora as damas, né? Vamos passar para as damas agora. Eita. Cara, o Flander começou a falar da mãe dele. Eu falei, velho, peraí, mas ele tá falando da minha mãe ou da mãe dele? Explica essa parada. Faltou um detalhe da minha mãe. Minha mãe também, ela fazia a previsão do tempo. Sério? Se tava chovendo em Piracicaba, que é mais ou menos 60 quilômetros de Rio Claro, daqui 20 não vai chover aqui. Põe blusa, põe cachecol, põe não sei o quê. E aquele sol de rachar. Aí você suava assim, porque ela tinha medo que eu ficasse doente, né? Mas vai fazer frio. Mãe, o frio tá lá no sul, tá lá no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui em São Paulo, vai demorar para chegar. Não, mas até a tardezinha vai esfriar. Leva. Suando. Ela errava as previsões dela, mas enfim. Amor. Vamos lá, Zara. Bora lá. Então, a minha mãe, como a nordestina nata, né? Ela tinha muito isso da mãe do Flander. O servir. Minha mãe ama servir, né? Outro dia a gente conversando, eu falei, mãe, você sabia que nós seres humanos, nós temos uma coisinha chamada linguagem de amor? Aí eu fui explicar para ela quais eram as linguagens, né? E o dela, ela ama servindo. Só que assim como a mãe do nosso querido irmão Flander, ela tem grande dificuldade também em ser servida, né? Cara, chegava Dia das Mães, teve uma vez que eu tinha acabado de conseguir um trabalho na escola, aí você sabe que escola aparece de tudo pra gente comprar, né? Aí chegou um cara com panelas, e minha mãe sempre foi muito daquela, sabe, Pinduca? De gostar de cozinhar para muita gente. Tu quer ver minha mãe feliz? Tu bota ela na tua cozinha. Põe ela para pilotar teu fogão. Moço, ela não quer mais sair dali. Então, assim, é assim que ela ama. E eu dei para ela um jogo de panelas. Só que eu saí, porque tinha um evento do namorado da minha filha, então a gente saiu, eu falei, cara, eu vou deixar aqui escondidinho, que é para ela não ver, porque eu quero dar para ela, né, depois. Não percebeu. A casa inteira, é incrível. E ela encontrou as benditas das panelas. E tinha desde de papeirinhos, né, que a gente conhece como papeirinhos, até panela. Moço, mas ela me ligou reclamando dessas panelas, e falou mal dessas panelas. Que essas panelas, isso não presta, aquilo outro. Ai, aquilo me magoou tanto. Falei, pô, velho, passei uma data louca, procurando emprego, o que eu consigo, que eu quero honrar minha mãe. Falei, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, era um jogo de panela, tinha umas, cara, 20 e tantas peças, quase 30. Falei, eu vou dividir e distribuir para a mulherada que eu conheço, no Dia das Mães. Pronto, acabou a bagunça. Aí depois ela ficou sem graça, que umas tias em mim, outras amigas também conhecidas foram lá e deram uma bronca nela. Poxa, a menina toda feliz, conseguiu um trabalho agora, quer te honrar, quer te dar um presente que sabe que você vai gostar, você fica e reclama. Aí beleza, né? Passou. Mas então assim, muito tempo depois eu fui conversar com ela, falei, mãe, a tua linguagem de amor é essa. É assim que a senhora ama. Só que a senhora precisa entender também que quando você serve, você é servido. Né? E eu fui percebendo que ao longo da minha vida, eu estava seguindo o mesmo rumo. Sabe? Não preciso de ajuda. A minha irmãzinha acabou de entrar, minha irmã parte pai daí. Então, assim,
eu não queria aquela história. Ah, você ganhou um presente. Ah, não precisava. Ah, eu não mereço. Cara, para eu tirar isso, sabe, o Pinduca foi paulada, né? Já o negativo da parte do meu pai, ele, ao mesmo tempo que ele tem um coração muito bom, ele ainda é daquele tipo que guarda ressentimento. Eu nunca fui de desejar mal para ninguém, vingativa. Mas, velho, se tu me ferisse, podia tu me esquecer. Que eu também tomava um ranço, eu não queria papo contigo. Você pode ter certeza que eu não queria fazer uma oração contrária para ti ou por ti, mas que eu não queria ver tua cara, eu não queria, né? Então, eu penso que eu herdei isso da parte do meu pai. Mas graças a Deus que ao longo, né, desde 2017, que eu comecei a investir em mim, né? Aí o negócio melhorou, graças a Deus. E a parte positiva é justamente essa, né? Essa dedicação que a minha mãe tem, né? Essa perseverança, cai, levanta, como aquela nordestina, né? Cara, eu nunca fui no Nordeste na minha vida, mas eu saí de duas pessoas de lá, né? Pai e mãe são nordestinos, então eu tenho muito orgulho de ter o sangue nordestino, que é o sangue do povo que é sofrido, mas é um povo que é guerreiro, é um povo que não desiste, é um povo que não desiste. Então a minha mãe ela é assim, ela cai, levanta, cai, levanta. E já do meu pai, eu acredito que eu tenho herdado principalmente a questão das habilidades manuais, né? Meu pai ele é um ótimo marceneiro, um excelente marceneiro, então eu sou artesã também. Minha mãe não sabe pegar numa agulha, ela mal coloca um botão. Né? Meu pai, velho, ele fez um barzinho, eu até brinquei com ele, pai, e aí, quando é que você vai me convidar para tomar uma latinha de cerveja com o senhor? Que cerveja? Vamos tomar uísque? Pá, não sei tomar esse trem, não. Mentira, tá lá. Coisa mais linda do bar que ele fez, coisa mais linda, e tem umas peças lá que ele falou, olha, filha, isso é que eu fiz na mão, tem uma máquina, uns pilares, né, todos redondos assim, ele falou que tem uma máquina que produz aquela peça, mas ele fez na mão, foi um bicho bruto, que o velho é bruto. E ele fez a... E ele trabalha super bem, sabe? Então, eu acredito que eu herdei muito isso dos meus pais. E até eu compreender esse lado negativo que eu tinha dado dele, que eu não precisava trazer comigo, Pinduca demorou, né? Demorou para reverter tudo isso. Já hoje eu olho para a cara da minha mãe, aí eu olho assim, velho, eu amo tanto essa mulher. Aí eu olho lá, pai, te amo, eu também te amo. Meio que brutão, né? Mas daquela forma dele. Então é isso, cara. Eu sou exatamente a soma dos dois, é incrível. Muitas pessoas falam assim, olha pra minha cara, velho, mas a tua mãe todinha. Antes eu ficava assim, não, tá doida? Hoje não. Hoje eu fico de boa. Diz que a aparência física, né, muito semelhante. Toda a minha aparência física é muito semelhante com a minha mãe. Né? Dizem que eu não tenho muito do meu pai, eu acredito só os olhos grandes. Né? E meio bruta, que eu sou também meio bruta, né? Eu não sou uma santinha. Não parece. Não. Tem os chifrinhos. Brutalidade um pouquinho, mas a gente precisa, né? Precisa de meio termo, né? Isso aí é fato. Acredito que o equilíbrio ele seja a base inicial para qualquer situação, né? Numa régua de 0 a 100, se você tiver em algum dos dois extremos, você está em desequilíbrio. Tem que estar no meio termo. Hoje eu consigo manter, né? Aproveitar tanto esse lado paterno quanto o meu lado materno. Conseguir aprender a lidar com essas duas questões. Porque o que antes me incomodava, né? Tipo, você parece muito com a sua mãe. Deus me livre, não parece não. Não tem nada que ver. Hoje, cara, também parece, né? Eu tenho orgulho disso. Aprendi a lidar com a forma dela andar, aprendi a lidar com a forma do meu pai amar, né? Então, assim, é como você falou, precisa do equilíbrio. Então, eu tenho, assim, aprendi, né? Em momento nenhum hoje eu reclamo. Pelo contrário, sou muito grata, né? Muito grata a Papai do Céu ter escolhido essas duas pessoinhas, né, como portais para que hoje eu estivesse aqui. Na realidade, na minha crença, eu acredito que foi você que escolheu eles para você estar aqui, também evoluindo como você deve evoluir, passando pelo que você tem que passar. Também. Você que falou que era a combinação desses dois que você e eu que vou passar por esse determinado processo. Eu acredito nisso e
olhando para mim por muito tempo, né? Vamos falar pelo lado negativo. O lado negativo do meu pai era... Ele não se preocupava em ter. Ele não se preocupava em ter as coisas. Para ele, ter o suficiente para poder comer e sobreviver, ele gostava de comer bem. Ele trabalhava a semana inteira e falava assim, eu ganhei meu dinheirinho durante a semana, eu mereço, agora no final de semana, curtir, tomando minha cervejinha e queimando minha carninha. E a minha mãe era mais ou menos similar. Só que uma das coisas da minha mãe que era similar a isso é, filho, a gente tem que ganhar dinheiro para ter. Né? Só que ela, em determinado momento, ela virou uma acumuladora. Na casa dela tinha 4 estantes. Das 4 estantes que tinha, era cheia daqueles pendulicários. Ela ia nessas feiras em São Paulo, que tinha aquelas bugigangas. Ela comprava um monte daquele negócio de bronze, de alumínio, de um monte de coisa, e trazia junto com um líquidozinho branco chamado braço, e dava uma flanela para você lustrar aquele negócio para ficar brilhando naquela estante. E por muitas vezes eu ficava pensando, caramba, para que essa acumulação? E aí meu pai e minha mãe brigavam muito, porque do lado tinha um cara que o que ele ganhava ele consumia, do outro lado que também trabalhava, meu pai e minha mãe sempre trabalhou muito. Sempre trabalharam muito, só que cada um com um propósito. Um para poder viver bem, consumindo, e o outro acumulador. Acumulava muita coisa. Agora imagina, a minha mãe, ela parecia uma cigana. A cada 1 ano ela estava mudando de casa. Agora você já imaginou o tamanho da mudança com cada coisa que ela tinha? Era muita coisa, muita coisa. E aí depois, como eu comecei a participar disso, eu comecei a me questionar. Falei, gente, para poder viver, precisa de tanta coisa assim mesmo? Né? E você acaba investindo nessas coisas materiais e acaba perdendo a sua vida, tanto biológica quanto a sua vida biográfica, que a gente fala muito isso, né, Flander? Para poder ter, esquece do ser. Uhum. E aí eu, às vezes, chego para minha mãe, inclusive na semana retrasada, nós tivemos uma DR, eu e ela. Porque ela tá com bursite e problema no joelho. Só que a gente tem... Ali, ó. Exato, do mesmo lado ainda, né? Do mesmo lado. E aí eu falei para a mãe, a senhora já foi no médico, mãe? Ela falou, já fui. O médico fez umas infiltrações, mas não adiantou nada e tal. Eu falei, pois é, mãe. Mas o negão, que é o meu padrasto, né? Tem aqueles eletrodos. Eu falei, coloca o eletrodozinho, isso ajuda a minimizar, relaxa a musculatura. Não quero que ele coloque a mão em mim, não. Não quero que ele fique mexendo essas coisas, não. Eu falei, então tá, mãe, a gente tem um conhecido lá, que é o fulano de tal, que é fisioterapeuta, se a senhora quiser, eu levo a senhora lá. Se a senhora não tiver dinheiro, eu pago para a senhora, mas eu não aguento ver a senhora com dor assim. Aí ela assim, não, ele já até falou para mim poder ir lá e disse que não vai cobrar nada de mim, não. Eu falei, o que a senhora está esperando para poder ir lá? Meu filho, é porque a mãe acorda, tem uns negócios. Que negócio que a senhora tem para poder fazer, mãe? E aí ela começou a achar sempre uma desculpa. E aí, o que eu percebi? Todas as vezes que ela tá doente, eu e o meu irmão se aproximam mais dela. Meu irmão tá quase todo dia lá, né? Só que eu, por conta da minha correria, eu quase não vou. E aí eu percebi que era uma forma de chamar a atenção. Aí eu falei assim pra ela, é verdade, né, mãe? Falei, engraçado, né? A senhora falou que não ia no médico, a senhora não ia na fisioterapia e fazer os exames que precisava fazer, porque a senhora não tinha empregado em casa. Agora, a senhora tem a Cristina que está trabalhando o dia inteiro em casa. Lava, passa, cozinha, inclusive traz comidinha aqui no sofá para a senhora. E o que é que agora a senhora tem para poder reclamar? Dela, menino, para de encher o saco. Você não está vendo que eu não quero ir? Né? Então, ou seja, ela estava tendo um ganho secundário diante de tudo isso, que talvez era a presença minha, do meu irmão e às vezes da minha irmã com mais frequência lá. E aí Ansiedade materna, ansiedade emocional. Exato. E a pergunta é, quantas vezes você deixa de investir em você por você achar que você precisa primeiro do amor do outro? Né? Por isso que eu comentei em relação a isso. Eu preciso trazer a baila aqui em situação. A minha madrinha, ela morreu já tem
uns 4, 5 anos, né? E ela tinha diabetes, umas paradinhas lá. Cara, e eu conversando, com o passar do tempo, eu conversando com a filha dela, né? Ela falou assim que quando, pouco tempo antes, né, da morte dela, ela disse que o marido, né, meu padrinho começou a dar atenção a ela. Aí as filhas querendo levá-la ao médico, querendo tratar ela, não, para que agora que o Zé Maria tá me dando atenção. Eu falei, oi? Ela preferiu estar doente, porque estava tendo a atenção do marido, né? Porque cuidar dela é, pô, a vida dela. Resultado, Zé Maria está em vida, namorando, não sei se já casou novamente, ela está lá no soninho dela, né, descansando. Então, assim, deixou esse plano. Então, olha só, a pessoa viveu uma vida inteira, em momento algum, é perceptível isso, que em momento nenhum da vida dela, ela investiu nela. Ela queria que o outro tivesse investido nela. Cara, isso é muito sério. Exatamente. E aí, tudo parte do que está lá na Bíblia, né? Vamos de novo tocar na Bíblia. Amar ao próximo como a ti mesmo. A régua é você. A régua é você. O quanto você se ama. Se você dá mais atenção, ama mais o outro, a régua está errada, né? Total. Eu diria algo mais. Eu acho que muitas vezes as pessoas levam aquela história que a partir de agora vocês só são um. Vocês dois são um. E aí a pessoa deixa que tudo que o outro faça para ela, ela fica esperando ver. Cara, vocês são um casal, mas vocês são seres individuais. Exatamente. Tem um lugar para poder entregar para o outro. Exatamente. Então, como Exatamente. assim, a vida é assim, bolinha vai e bolinha vem. Se a bolinha tá aí e não tá voltando, algo tá errado. Exatamente, exatamente. E do lado bom da minha mãe e do meu pai era um cara extremamente eficiente, com qualidade em alto nível das entregas. Meu pai era mecânico lanterneiro. E olha que na época dele não existia fibra, não. Hoje você bate o carro, você vai lá, compra a peça inteira e coloca. Na época dele era lata. Ele recortava o pedaço que estragou, colocava no local, soldava, passava as massas, lixava. Só que o carro que ele pegava para poder consertar, você olhava de qualquer ângulo, amigo. Qualquer ângulo que você olhava, você não falava que o carro era batido. A mesma coisa minha mãe. Minha mãe sempre foi muito perfeccionista, sempre muito preocupada com a entrega do que ela estava fazendo para o outro. Então isso me fez pensar que você queria um carro desse para você? Você gostaria de ter um atendimento desse como você está vendo o outro receber? Então sempre prezando muito pela qualidade e eficiência, né? Daí eu tive que achar o meio termo entre meu pai e minha mãe. Chegou num tempo que eu falava assim, dinheiro é para poder gastar mesmo. Dinheiro é para poder gastar. Tanto que quando eu separei da primeira vez, eu pagava pensão, eu ganhava bem pra caramba, e a única coisa que eu tinha era uma bicicleta, Poti, e pagava meus aluguel. O dinheiro que eu ganhava todo final de semana eu fazia almoço para poder ver todo mundo junto, família junto. Eu emprestava dinheiro para sobrinho, eu emprestava dinheiro para irmão, para irmã. Eu presenteava todo mundo em todas as datas comemorativas. Até que um dia teve uma oportunidade de eu comprar 2 terrenos. Só que daí eu ia comprometer 60% do meu salário. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. E aí, como que eu vou dar presente para fulano? Como que eu vou dar presente para ciclano? E comecei a pensar no outro, né? Eu falei, caramba, não, calma aí, tem alguma coisa de errado. Mas e se eu for mandado embora e eu não tiver mais nada a não ser os meus terrenos, né? Eles também vão continuar não tendo e eu também vou continuar não tendo. Então, eu tenho que mudar a regra do jogo. E aí eu me endividei para poder começar a entender que eu precisava pensar em mim. E aí a questão dos treinamentos foi quando algo bateu muito forte em mim e falou assim, caramba, você quer ser só mais um profissional ou você quer ser o profissional? Você quer ser só mais um ou você quer ser aquele que as pessoas reconhecem? E aí eu comecei a buscar coisas diferenciadas. Aí eu comecei a investir
em conhecimento sobre comunicação. Mas eu nunca sabia que eu ia terminar na área de desenvolvimento humano, começando pela PNL. Né? Então, quando você é mordido por isso daí, você entende que quando você se permite expandir um pouquinho mais o seu mapa mental, você começa a acessar lugares que você não sabia nem que existia. E aí que começam as novas dúvidas que te levam a novos mapas que ampliam ainda mais o seu território. Então, o cara sempre vai ter acesso a apenas 5% de 95% de um todo. Um novo todo, a cada momento, um novo todo. E quem me ensinou que tinha que ter essa perseverança, porque sempre vai haver um novo desafio, foi a minha mãe. Que ela sempre falou, eu só vou deixar de aprender quando eu já estiver morta, porque até no processo da morte eu vou estar aprendendo, porque eu nunca morri. Olha só a visão dela, né? Olha só. Isso, 4º ano do ensino fundamental do sítio do interior de Pernambuco. Mas ela é muito inteligente, né? Sabe as palavras. Então, essa é a minha jornada. Exatamente. E aí comecei a pensar em mim, vendo meu pai não tendo... investindo no consumo do dia a dia, a minha mãe vivendo uma vida para o outro, quando ela precisava, não tinha ninguém, a maioria das vezes por ela, do que ela tinha ajudado, eu falei, caramba, eu tenho que investir em mim, porque senão eu vou ficar igual a minha mãe. Então, dentro desse contexto, esse ciclo sistêmico familiar, faz jus àquela frase, né? A gente tem 2 formas de aprender, ou pelo amor ou pela dor. Qual que você escolhe? Né? Qual que você vem escolhendo? Mas, o Emerson, foi essa tua visão, é a visão que eu tive. Peraí, velho, eu tô com 42 anos, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Tipo, daqui a pouco a gente não dá conta. Porque minha mãe, eu lembro que eles se separaram, ela era muito novinha, né? Tinha na faixa de 6 anos. E minha mãe, ela trabalhava em shopping, final de semana, ela é cabeleireira também, né? Final de semana ela estava fazendo unha, cortando cabelo no Brasília, ela pegava ali a Asa Norte, Lago, saía de casa em casa cortando. Final de semana, e trabalhando, sábado em shopping, domingo, era isso. Quase não ficava com os filhos, a vida toda, para a família, assim, pai, mãe, irmão, papagaio, periquito, cunhado, sobrinho. E hoje ela paga aluguel. Paga aluguel. Aí eu parei, eu olhei minha vida, epa, tá dando espelho aí, não tá dando certo essa parada, não. Eu não quero, não. Eu quero sim a garra dela, eu quero sim ser lembrada, né, como ela, pela sua garra. Mas cadê as conquistas? Não as conquistas na questão de mérito, mas questão de necessidade. Igual você falou, se eu perco o emprego, eu tenho o quê? Né? Se eu perco o emprego, eu dou presente para quem como? Entende? É uma parada muito séria, essa questão sistêmica, né? A gente passou pelo treinamento lá de constelação. Putz, cara, que coisa linda. Como eu aprendi, sabe? Me despertou muito amor pelos meus pais dentro da constelação sistêmica. Eu sou muito grata por isso, mas eu falei, não, cara, peraí, vamos cuidar aqui da minha vida? E aí? Se eu falto, quem cuida de mim? Se eu não posso cuidar de mim, quem pode cuidar? Então, a gente precisa ter essa visão, né? A gente precisa ter esse cuidado, esse investir em nós mesmos. Exato. E quais são as formas de investimento, Flander, que você vem fazendo em você? Para você realmente falar assim, caramba, eu percebo que eu dedico algo de um todo da minha existência para mim, só para mim, sem ter a sensação de que você está sendo egoísta. Tem um cara top que entrou aqui, eu quero mandar um oi para ele, que é o Hugo Yamada. O cara é um dos melhores pescadores esportivos do Brasil. Eu tive o prazer de estar num evento junto com ele, e o cara, além de mega profissional, o cara é uma simplicidade de pessoa também transbordante. O cara é show. Mas vamos lá, então. Fala aí, Flander. O que você pode dizer que você está investindo em você, que na visão natural das pessoas, elas podem até olhar para você e falar assim, que
cara, egoísta, mas que você sabe que é para você e que sem isso talvez você não exista? Olha, eu, até uma certa idade, eu sempre fui meio CDF, mas era o básico, né? O básico de escola, como falei, eu sempre fui muito competitivo, eu nunca gostei de ficar para trás, né? Então, eu gostava sempre de estar lá entre os primeiros da sala, né? Até o começo do segundo colegial, eu era o cara que era o primeiro a entregar as provas, sempre. Então, havia uma competição entre alguns alunos que diziam assim, quem entregava a prova primeiro e conseguia a melhor nota. Dava você entregar em primeiro, mas tá em branco, mas tinha que ter a melhor nota. Então, eu gostava muito disso. Só que eu não via muito desafio nisso. Porque para mim era o básico. Porque eu sempre tive aqueles mesmos questionamentos. Ah, eu vou usar Bhaskara aonde? Eu vou usar logaritmo aonde? E não sei o quê. Porque eu não me via nessas áreas. Até um dia, que quando bateu água na bunda, era aquela coisa da vida, falar, puta, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu tava para completar... Tinha acabado de sair do exército. Serviço militar, obrigatório, né? E aí, assim, formado, desempregado, com formação acadêmica, mas não encaixava em lugar nenhum. Aí eu conheci uma pessoa, chamada Jovail, nome diferente, Flandre e Jovail, né? E o Jovail já vinha, ele era mais velho que eu 10 anos, mas ele já vinha da área de desenvolvimento humano. Mas nada se compara com o que é hoje, né? Acho que era mais em 2000, isso já era bem diferente do que é hoje, os conceitos e teorias, etc. E ele falou, cara, estava numa conversa sobre emprego, né? Aí foi a primeira vez que eu tive a ideia do que era emprego e trabalho. Ele me ofereceu o trabalho, né? E aí eu ganhei dele uma bolsa num curso que chamava Habilidades Comerciais e Humanas. Eu não entendi o nome do curso. Eu falei, cara, Habilidades Comerciais e Humanas. Tá. E aí eu entrei nesse curso. Era no SESI. Ele conseguiu espaço no SESI para a gente fazer esse curso. E daí para frente eu nunca mais parei. Eu gostei tanto dessa área do desenvolvimento que aí comecei a me interessar mais por palestras, livros. Só que isso é tudo para mim, né? Só que, assim, aí o pessoal fala, mas enquanto eu estava guardando esse conhecimento, essas experiências para mim, aí eu me via como era o egoísta. Que você está apenas só acumulando, arquivando, 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 arquivando. Você vira praticamente lá o cofre do tio Patinhas, de conhecimento e experiências, mas que você não divide e não compartilha com ninguém. Aí até que em 2009, quando eu comecei a trabalhar, nós criamos uma OCIP para trabalhar com os guardas municipais do Nordeste. E aí me vi que precisava de professores para dar aula. E aí os meus conhecimentos lá do curso da Binat, que era do Jovail, e todos os outros livros que eu já tinha lido, e palestrinhas de internet, palestra de escola, etc. Aquelas que você dá um kit de alimento e você assiste uma palestra, começaram a ter sentido para mim. Aí daí para frente, 2009 para frente, aí pegou mais forte. Então de 2009 para frente, eu comecei a ter o costume de ler bastante. Até então, assim, eu lia, mas eram livros alugados, emprestados, né? Não tinha o costume de comprar. Isso me deu, aí depois eu já virei meio que nem sua mãe. Eu comecei a acumular livro. Né? Então, daí já falei algumas vezes que eu tenho livros que estão até no plástico, eu vi, comprei, mas não tive tempo de ler ainda. Então, assim, daí para frente, eu comecei a fazer diversos cursos. Muitas vezes, eu tô lá no curso com o professor do ISOL, mas quando tá no momento, né, que assim, que já, tipo, para mim não é novidade. Tem até assuntos que para você não é novidade, você já viu em outros lugares. Eu tô com outro curso em paralelo aberto. E aí vai, desse jeito. Então, eu estou almoçando no meu trabalho, eu estou assistindo uma palestra de alguma pessoa. Né? Geralmente eu assisto, acho que eu já assisti a mesma palestra de uma pessoa que eu gosto muito, que é do Conrado. Eu acho que já assisti mais de 60 vezes a mesma palestra dele de 50 minutos. Conrado Adolfo? Conrado Adolfo, eu gosto muito. Aquela que fala da vida dele? Isso. Eu assisti já umas 4. Né? Temos algumas coisas em comuns. Nós já choramos no mesmo lugar, pela mesma situação. Né? Que eu também morei em Campinas, também passei dificuldade. E então nós choramos também na Praça do Rosário. Né? Na banca de jornal? Para mim foi um marco também, assim, que eu me senti que eu voltei pro jogo. E foi quando eu tinha tomado o tombo lá em Campinas, do meu ex-sócio, e fiquei debatendo aquele desesperão, uma rescisão de 7 mil reais no bolso, e aí você fala, cara, o que eu vou fazer agora? Né? E aí você fala, cara, tem que voltar pro jogo. O que eu tenho? Eu tenho aqui. Aqui e aquilo tá com força para lutar. Mesmo doente, eu falei, não vou desistir. E aí segui. Então, já ouvi diversas pessoas, poxa, você se divorciou,
Você podia estar gastando tal coisa com seus filhos, você podia fazer não sei o que, você está aí fazendo curso, comprando um livro. Eu falei, mas então, mas eu tenho que fazer algo por mim também. E se eu melhorar como pessoa, eu consigo melhorar também minha captação de recursos, porque eu tenho o que há mais a oferecer. Até para justificar, se eu quiser subir o meu ticket, algum dia, falar, eu tenho isso para oferecer. Então, você também vai ser beneficiado do que eu conseguir. Em suma, acho que é isso aí. Show de bola, show de bola. É isso mesmo. É por aí. Porque, na realidade, curso é um investimento em você. Se você parar 5 minutos do seu dia para poder fazer uma respiração adequada e ouvir uma boa música, é investimento em você. Isso aqui agora. Estou investindo em mim, estou conversando com vocês dois. Exatamente. Dois com conhecimento, compartilhando informação, eu estou investindo. Exatamente. Uma camiseta nova que você resolva te dar de presente é um investimento. Ou seja, tudo aquilo que você para e reflete e fala assim, caramba, isso vai me fazer bem? Isso daqui, se eu adquirir, vai fazer falta para alguém e vai fazer falta para alguém? Não, não vai. E para mim vai fazer bem? Vai. Então é um investimento em você. Perfeito. Então, quando a gente começa por esse prisma a assimilar algumas coisas, talvez a gente comece a perceber o quanto nós somos ausentes de nos valorizar. Talvez seja por isso que você tenha dificuldade de dizer que você merece, que você é filho de Deus, que você existe e que você tem potencial e conteúdo para poder impactar vidas. Você tem uma ideia. Toda vez que chega épocas festivas de presentear, eu não tenho problema em presentear outras pessoas. Uhum. Mas, quer ver, eu já entrar em desespero, a pessoa fala assim, o que você gostaria de ganhar? A minha resposta, eu não quero nada. Não, eu já... 90% das vezes que eu respondo, eu falo, eu não quero nada. Eu posso montar uma listinha aqui rapidinho? Só a sua presença me basta. Um abraço, mas eu não quero ganhar nada. Eu já mudei, eu já evoluí dessa fase, né? Eu já falo assim, ó, você pode me dar cueca, você pode me dar livro, você pode fazer uma comida gostosa para mim que eu adoro. Também é presente. Eu tenho um trauma com meia. Por quê? Por quê? Então, você imagina assim na sua infância, a sua avó, toda festa, todo evento que tinha, só te dava meia. A minha avó era assim, cara. Eu falei assim, vó, eu não quero meia, eu já tenho um monte. Aí um dia eu falei assim, a senhora tá achando que eu sou uma centopeia? Eu falei pra minha avó, acho que eu tinha 6 anos. Que eu não aguento mais ganhar meia. Né? E hoje, eu sou... as meias somem. Sabe aquele doente que mora na máquina de lavar roupa? Uhum. Eu coloco 2 meias, sai uma. Põe 4, sai 3. Nunca sai a quantidade que é colocada lá dentro. Então acho que é para pagar minha língua de ter rejeitado as meias da minha avó. Eu acho que todo mundo, na hora que vai pegar um pacotinho de um presente que eu vou dar, eles já sabem o que tem lá dentro. Não, eu sou o psicopata do pijama. Adoro dar pijama para os outros. Adoro que os outros durmam confortáveis, né? Acho que todo mundo merece um pijama gostoso para poder dormir, né? E aí, normalmente, a minha esposa fala assim, ó, você vai comprar presente. Mas, pelo amor de Deus, pijama de novo? Não, não vamos não. Aí eu rodo as lojas. O que eu acho legal? Pijama. Mas assim, você compra um pijama agora, a pessoa vai pelo menos dormir durante uma semana, pelo menos 3 dias da semana, se ela só tem aquele pijama. Se eu trabalhar num ciclo de 12 meses, que ela vai fazer um aniversário de novo, no próximo, se ela não comprou, ela precisa do quê? De um pijama, cara, olha aí, ó. Então, é outra coisa. Exato, é um ciclo. É um ciclo, não é verdade? Uhum. Vamos lá, Zália. Você. Cara, eu tô num nível, tipo, meio que tocando foda-se. No sentido, assim, um pouco egoísta. De 2017 para cá, aqui na Terra, primeiro eu. Depois eu. Terceiro a Zália. Quinto a Zália. 10º a Zália. Depois eu penso na minha filha, penso no meu pai, penso na minha mãe. Porque eu passei foram 42 anos. 42 anos de vida. Em 2017 eu tive uma crise, a última crise de depressão, que foi aquela
Aquela história, fundo do poço, que tu sente o sangue mesmo, né? O gosto do sangue, peraí, agora ou vai ou se lasca, né? Então, de 2017 eu tenho investido muito em mim. E é bem isso que você falou. Eu vou ao mercado. Tenho aquela lista, mas eu vejo um biscoito que não está na lista, mas tenho o maior tesão de comer aquele biscoito, eu levo para casa. Eu amo biscoito de limão. Ontem, por acaso, eu passei no supermercado, ainda passei assim na prateleira, né? Meio que, assim, não tem criança em casa, né? Pô, mas cadê o biscoitinho de limão, gente? Não tinha, não trouxe. Então, assim, eu invisto sempre, constantemente. Seja um café com uma amiga, seja um filme que eu tenho um prazer em assistir, seja um livro, uma roupa, né? Recentemente, minha mãe me convidou para fazer algo e, ao mesmo tempo, minha filha tinha um evento na igreja, né? Falei, mas é o seguinte, eu vou ver a minha cria. Ah, mas você não vai... Mãe, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não vou fazer sacrifícios por pessoas que não valorizavam quando podia ter a minha companhia. Então, eu vou ver primeiro a minha filha. No dia que der para eu fazer isso contigo, eu faço. Com muito amor que eu tenho pela senhora, por essa pessoa, mas agora, entre ver a minha pessoa e ir com a senhora para esse lugar, eu vou ver a minha filha, tá? Então, aí acabou que foi um momento que eu estava numa crise alérgica, né? E eu acordei com a febre. Aí eu falei, filha, é o seguinte, hoje a mamãe não vai, porque seria no sábado para domingo. No domingo seria o evento dela, né? Aquela dança na igreja. No domingo seria um evento de Páscoa. Aí eu iria para casa dela no sábado, que não é aqui, na minha cidade, né? Ela mora no DF e eu aqui em Santo Antônio, que é em torno. Aí quando foi no sábado, amanheci ruim mesmo, velho. Aí eu mandei mensagem para a bebê, mamãe não vai, porque mamãe tá ruim, então eu não vou me sacrificar de ônibus hoje. Então, para eu ir também amanhã, levantar cedo, pegar baú, dia de domingo, eu vou dormir, tá bom? Em outra oportunidade eu vou. Aí, quando foi no outro dia que a minha mãe me ligou para dizer que tinha lá um evento que ela foi, eu falei, pois é, mas acabou que não deu para ir. Ah, e você também não vai? Não vou. Se eu não fui doente ver a minha filha, tu acha que eu ia doente para esse lugar? E não vou. Não vou. Então, certos sacrifícios eu não faço. Aí talvez você fale, Zali, isso é egoísmo, você não ama... Amo o próximo, cara. Como eu amo o próximo? Mas primeiro eu. Na minha régua, então, assim, né? Na minha régua, exatamente, né? Exatamente. Eu não consegui ver minha filha, eu vou ficar em casa descansando. Entendeu? Então, estou nesse nível, sabe, Emerson? Tenho investido muito no meu próprio corpo físico, né? Cuidando da minha saúde, cuidando da alimentação. Conhecimento, velho. Toda semana tem um treinamento. Quando tem um treinamento, tem uma live para a gente assistir, tem um livro para concluir, saca? Então, assim, eu acredito que de 2017 eu nunca investi tanto em mim, né? Como eu tenho investido. Sabe, cara? E quando o Flander jogou lá, né? Na nossa família lá dos Iluminados, a lista, quando eu bati o olho, eu falei, Flander, eu quero ficar com esse tema aí. Eu gostei dele. Tinha muito a ver comigo, tinha muito a ver com o que eu estou vivendo, saca? Uhum. Aí sim, eu invisto em mim. Aí eu consigo transbordar no outro também. Né? Eu consigo investir em outros. Lógico que tudo dentro da medida, tudo em equilíbrio. Eu nunca deixo... lógico que a gente sabe que existem as exceções, né? Mas, assim, primeiro eu vou cuidar de mim. Aí eu vou ver a possibilidade de cuidar de você. Porque se eu não cuidar de mim, é aquela história do avião. Né? Eu ainda não viajei de avião, eu estou sempre evitando, porque eu preciso vencer alguns medos, né? Mas a gente sabe que no avião a orientação né? No caso da necessidade de usar máscara, coloque primeiro em você, para depois ajudar no outro. Né? Cara, eu não sei nadar. Se eu num acidente, num naufrágio, se eu não procuro salvar a minha vida, como é que eu salvo os outros? Eu não sei nadar, literalmente, eu não sei nadar. Tu acha que se eu ver alguém afogando, eu vou pular lá? Velho, eu tenho que estar muito desesperada para eu fazer isso, porque eu não pulo, eu não sei nadar. Vai morrer os dois. Talvez você pule pela sua filha.
A única pessoa. A única pessoa que eu acredito que você faça isso. Graças a Deus, ela sabe nadar. A bichinha ama uma água. Então, graças a Deus, ela não vai depender de mim nunca, né? Em falar em nadar, só para você ver a profundidade dessa abordagem do eu, né? Investir em mim, que se tiver um naufrágio de um barco, um naufrágio de um barquinho, que tiver 5 pessoas lá dentro, e só sobrar um pedaço de madeira flutuante, e você catar qualquer coisa, dar um murro, empurrar outra pessoa para você ficar com aquele pedaço de madeira, para você sobreviver, você não é condenado. É a luta pela sobrevivência. Olha só que coisa louca, né? Exatamente. E a pessoa que não aprendeu que ela precisa investir nela, ela vai entrar enrascada por causa do outro. Entende? Eu bem sei que vocês falaram da mãe de vocês, eu falei da minha. Hoje a minha mãe, Pinduca, se você ver, você não disse que ela tem a idade que ela tem. Minha mãe tem 67 anos. Pense numa mulher bonita, nova. Aí eu estava fazendo uma comparação, né? Peguei uma fotinha dela com a minha filha bebê, e ela com 42. Corpício! Tu precisa de ver. Aí eu mandei para ela, mãe do céu, olha a tua cintura. E hoje ela tá gordinha e ama uma farinha. Ela é nordestina, né? Ama uma farinha. E não é no almoço, não, amiga. É o dia todo. Não é no almoço, não, amiga. É no jantar. A gente tem que catar a vasilha de farinha e tem que esconder, saca? Aí eu, mãe, olha a comparação. Ela o tempo fez bem para você. Não, mãe, o tempo não. O tempo não faz bem nem mal para ninguém. Quem fez bem para mim fui eu. Eu cuidando da minha vida. Né? Então, assim, cara, você é a pessoa mais importante, que seja do seu mundo, mas você é. Então, se você não investir em você, tá lascado, que depende de ti depois. Mas, ó, nesse nível que você tá, de régua interna, eu só chamo você para um determinado parêntese, tá? Conhecimento é veneno para quem não quer agir. E sim, talvez você... né? Eu transformo, eu invisto. Então, assim... Mas, esse seu transbordar em alguns momentos, por exemplo, igual você fala que você fala assim para sua mãe, acaba... Não sei se você fala assim, mas se você falar assim, a impressão é que uma pessoa de mais idade, como que ela tá, ela pode se sentir acuado ou se sentir ignorada de que, pô, agora que tá fazendo os cursos aí, tudo que eu falei não serve mais. A gente tem lenda a régua de 0 a 100. De 0 a 100, né? Pelo contrário. Quando eu falo com ela, eu falo com muito carinho. Eu falei, mãe, você precisa cuidar mais de você. Já deu, você não tem ninguém dependente de você. Você precisa... Mãe, você está viajando 2 vezes por ano. Meu avô mora em Natal, velho, próximo à praia. Eu falei, o que tu quer aqui? Era para tu estar indo lá 2 vezes no ano. Não era para você estar aqui. Então, quando eu tenho um tipo de conversa com ela, é nesse sentido. Não era para ela estar aqui preocupando com fulano, com ciclano, com beltrano, com o irmão A, com o irmão B. Não, cara. Era para você estar curtindo. Ah, cuidar de neto. Não, você não tem obrigação de cuidar de neto, não. Quem pariu o Matheus que cuide. Quem pariu o Matheus que cuide. Todos 3. Tchau, nego velho. Te vira. Né? Eu brinco assim, que quando eu falo, avó, não sei se vai me amar ou se vai me odiar. Mas eu vou lá, dou um cheiro, dou um beijo, vovó ama, vovó leva um presentinho, mas mamãe, papai que cuida, mamãe, papai que educa, né? Então é nesse sentido que eu falo para minha mãe. Mãe, daqui 42 anos, se ela é gostosa, é para você estar muito mais. Porque você olha para ela, você não diz nunca que ela tem 60. Vai fazer 68. 68? 67. Vai fazer 67. Eu falo assim, velho, nova, minha mãe é muito nova, cara, muito bonita. Minha mãe é linda, entendeu? Então, assim, não, mas eu queria que você se cuidasse mais. Aí, de vez em quando, ela, eu gastei aqui um dinheiro, o que você fez, mãe? Eu comprei um trem para passar aqui. Não, mas você investiu em você tá certinha. Eu só não entendo que você só tá fazendo isso agora. Né? Aí, sempre que eu falo, olha aqui que eu comprei, comprar na casa. Mas você tá certinha, você não gastou dinheiro. Você tá investindo em você. E outra, você tinha que comprar isso.
Você não tem que preocupar com os outros, você tem que preocupar com você. Os outros são os outros. Tá, mas vamos pegar da base inicial do que a gente falou. Vamos nivelar que quem é a mãe é ela. Você tá parecendo mais a mãe do que a filha. Você não tem que dizer o que ela tem que fazer. Vou puxar a sua orelha. Você é mãe da sua filha. A gente conversa, eu converso muito com ela no nível mesmo do carinho, de chamar a atenção para ela e cuidar mais. Não de corrigir, não que ela tá errada. Não, entendeu? Tô falando de você começar a tomar decisão por ela dentro de um ambiente consciente e racional que ela decide que ela quer para ela. Ela ainda consegue tomar as decisões. Lembra? Mas constelação. São as dicas. Mas assim, se você chega todos os dias dando dica para ela sem ela pedir o que ela acredita que precise, você passa a ser mãe. Você está educando. Você está educando ela. Tem que começar a tomar cuidado disso. Você não precisa educar sua mãe. Você precisa ser companheira. Puxando sua orelhinha. Eu aprendi muito na constelação. Quando ela me mostra, porque ela, assim como eu vim aprender a comprar produtos, né, coisas, eu vim preocupar com o negócio de maquiagem dos últimos anos para cá, né? Então, ela mal tinha um batom. Aí, quando ela compra, aí eu chego, mãe, então podia comprar mais isso aqui, que combina com isso. É nesse sentido. Não de forma nenhuma controlar, não de forma nenhuma dizer o que tem que fazer. Pelo contrário, dando o conselho, né? Isso tá ótimo, porque quando ela fala assim, eu gastei. Mãe, você não gastou. Você está investindo em você, você está certinha. Isso é cuidado com você, isso é investimento em você. Você merece. Você merece pegar o seu salário, comprar um perfume que a senhora queria. Ela merece pegar o seu salário e comprar a maquiagem que a senhora tinha vontade. De ir ao salão, fazer a sobrancelha. A senhora é mais que merecedora. É nesse sentido, não de ensinar. É porque eu entendi meu lugar. Ela está aqui, eu estou bem aqui, ó. Entendi. Vamos lá. Flander, meu parceiro. Quais são as 5 coisas... Fala. Eu comecei o papo com a Zara no comecinho falando sobre um livro que fala muito bem sobre o nosso tema. Que é esse aqui, ó. Eu S.A. Construa um exército de um homem só e liberte o seu Deus interior do rock e vença na vida e nos negócios. É da banda do Kiss, Gene Simons. O top. Fala muito para você investir em você mesmo. Exatamente. E a questão do investimento, essa questão do investimento a gente precisa desmistificar um pouco em relação ao tema. Até falei um pouquinho, né? Você dedicar um tempo para você é investir em você. Você dedicar o tempo de meditação ou simplesmente ficar quietinho num canto ali, você com seus pensamentos. A questão de você fazer uma atividade física. A questão de você ler um bom livro. A questão de você ter uma boa companhia. A questão de você aceita. E ouvir a sua companheira. Ouvir. Você escapa de uma DR, exatamente. Né? Exato. A gente pega na questão do VAC, né? Vamos lá no VAC, visual, sinestésico, aditivo. Quem que é o seu parceiro? E escutar não é só com o ouvido. Escutar é o contexto que você observa. É tudo isso. E o investimento... Ouvir e escutar não são sinônimos. Não. Negativo, né? Eu tenho que deixar bem claro isso. Que um é você fazer o processo de absorver o som e o outro internalizar o que foi processado. Então, um é uma coisa e o outro é outra. E quando se percebe que, às vezes, doar um tempo para o outro também é investir um tempo em você, né? Também começa a fazer todo sentido, que era o tema de ontem, doação. Né? Doação. Então, quando se fala invista em você, é uma amplitude muito grande, porque a proposta de você investir em você é de você ter um ganho significativo para que você se torne cada dia melhor dentro da jornada da onde você está indo. E às vezes investir em você é você doar o seu tempo para terceiros, porque lá na frente você ganha uma retomada, um feedback, um retorno
de alguém que você fez o bem agora. Talvez não seja de forma direta, mas de rede, né? Então acredito que seja justamente isso. Esse indireto é igual quando nós falamos assim, hoje você pega uma luneta e vai olhar para a Lua. Lá na frente o desvio é tão grande que o leque vai se abrir, não é? Exatamente. Exatamente isso. Gente, minha bateria tá com 2% aqui. E passou muito rápido, né? Porque começou... já foi 1 hora aqui embora e a gente quase não conversou nada. Não é verdade? Passou muito rápido. Tem a parte 2, hein? Eu acho que tem que ter o retorno, né? E aí eu tô aqui com uma historinha aqui. Tô com uma historinha aqui na minha tela aqui, antes de eu sair. Né? Vamos lá, vou contar a historinha. Vou ler porque ela é grande, tá? Essa aqui é grande e foi selecionada para hoje. Perfeito. Conta-se que havia 2 mosteiros vizinhos cujos mestres tinham meninos de recados. Os 2 meninos costumavam ir ao mercado buscar legumes ou outras coisas para o mestre. Esses mosteiros eram antagônicos entre si, mas meninos são meninos. Esqueciam-se de suas doutrinas e encontravam-se no caminho para conversar e se divertirem juntos. Estavam proibidos de conversar, pois os mosteiros eram inimigos. Um dia, o menino do primeiro mosteiro disse ao seu mestre: "Estou confuso, mestre. Estava indo ao mercado quando vi o menino do outro mosteiro e lhe perguntei aonde estava indo. Ele respondeu: para onde o vento soprar." Fiquei sem saber o que dizer e ele me confundiu. O mestre disse: "Isso não é bom. Ninguém do nosso mosteiro foi alguma vez derrotado por alguém do outro, nem mesmo um empregado. Portanto, você tem de acertar as contas com esse menino. Amanhã, pergunte novamente onde ele está indo. Quando ele disser para onde o vento soprar, você dirá: e se não tiver vento?" Olha só. O menino não conseguiu dormir a noite toda pensando no que aconteceria no dia seguinte. Ficou ensaiando muitas vezes como falaria com o outro garoto. E aí no dia seguinte, né, ele já estava ligadão, acordado, né? Esperou na beira da estrada. Quando o outro menino chegou, o primeiro perguntou: "Aonde você está indo?" O garoto respondeu: "Aonde meus pés levarem." O primeiro menino ficou novamente sem saber o que dizer. Sua resposta estava preparada, mas a realidade é imprevisível. Ele voltou muito triste e disse ao mestre: "Aquele menino não é digno de confiança." Ele mudou e ficou sem saber o que fazer. Aí, então o mestre disse: "Da próxima vez, quando ele responder aonde meus pés levarem, você dirá: e se você ficar aleijado ou suas pernas forem cortadas?" Novamente o menino não conseguiu dormir e na manhã seguinte foi esperar o outro novamente na estrada. Quando ele chegou, o primeiro menino perguntou: "Aonde você está indo?" E o menino respondeu: "Buscar legumes no mercado." O primeiro ficou atrapalhado e foi dizer ao mestre: "Esse menino é impossível, está sempre mudando." E aí o mestre virou para ele e falou: "A vida é aquele menino." Sempre mudando. A vida sempre muda. Sempre você tem que estar preparado para o novo, para o inesperado. Nós somos um menino constante. O mosteiro é o quê? A nossa vida. Cada um tem uma jornada diferente, cada um tem uma incógnita e uma pergunta diferenciada a todas as manhãs quando você abre os olhos e você vai. Mas quando você investe em você, você não vai se preparar para que a sua busca daquele dia seja para derrotar o outro, mas talvez para poder se divertir e complementar o que falta no outro, que era o que ele fazia no início da jornada.
Existem muitos mestres por aí que o propósito é se fazerem únicos e melhores. Mas o grande mestre, acima de tudo, que a gente já viu e que a gente crê e a gente tem fé e confia, é aquele que diz que sozinho você pode ir até mais rápido. Mas quando você junta em grupo, você consegue ir muito mais longe. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente não está esperando o outro dia de manhã para poder colocá-lo em desafio, mas sim complementar em cada palavra aquilo que ele necessita para a jornada da vida dele. Que a jornada, assim como os desígnios diários que a gente tem, a gente não sabe. E só precisa saber o melhor que nós podemos ser. Como que é, Flander? Eu me amo, eu mereço, eu me pertenço e eu sou capaz de ser o que eu preciso ser para ser feliz. Com certeza. Daí a necessidade do investimento em si mesmo, né, o Pinduca? Autoconhecimento. Preciso me conhecer para poder me valorizar. Porque quando eu me conheço, eu me valorizo e aprendo a conhecer o outro. Cara, isso é muito lindo, isso é muito lindo, cara. Não tem como a gente viver, né, toda essa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, tudo isso que a gente tem vivido, né? E não olhar para o outro de forma diferente. Né? Sem julgamento, sem acusações, com ressentimentos. Pelo contrário, se aprende a amar, mas amar de verdade. Quase um amor ágape. Quase um amor ágape. Quase. Né? Quase um amor ágape. Que está conosco nessa jornada, é como se cada um fosse uma enciclopédia de vida. Sim. Onde a gente pode consultar, experimentar, sem às vezes sofrer o que ela sofreu. Né? Ou aprende pelo amor ou pela dor. Ou pela dor. Né? Então vamos lá, meu amigo Flander, se despedindo do pessoal, que eu sei que você também não está 100%, aí seus olhinhos estão baixando. O tramal ele pega doído. Ele pega doído. Exato. Mas, ó, Zália, eu acredito que a gente pode fazer uma outra parte desse daqui, hein? Esse tema é bem amplo. Bora marcar. Pro final, a gente marca mais um dia. Pro final da jornada, a gente marca mais uma parte 2. Tranquilo? Tamo junto. Vamos lá. Então, manda... Então tá, Zália, manda aí um recado de 2 coisas que é importante a pessoa fazer cotidianamente como investimento nela mesma. Gente, tá tendo festa aqui da cidade, do Padroeiro. Vocês estão ouvindo fogos? Vamos de pouquinho. Tá rolando aqui fogos. Cara, primeiro de tudo é o investimento espiritual, né, Pinduca? Essa conexão com Deus, conexão com o universo. A gente precisa dessa ligação, né? Eu costumo dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é triuno. A assinatura do Pai, ele está em tudo, inclusive em nós. Então, eu sou corpo, alma e espírito. Então, se eu não invisto no meu espiritual, eu deixei de ser muito religiosa. Eu já fui muito religiosa. Hoje, nem tanto. Né? Eu costumo dizer que eu sou muito espiritual. Então, acima de tudo, o investimento espiritual. Né? Se aproximar mais, né, do Criador, do Pai. Essa conexão mais diária. E também, cara, investimento em conhecimento. Conhecimento liberta. Romanos 12:2, ele diz o quê? Paulo diz para os romanos. E olha que os romanos eram uma galera muito inteligente. Era uma galera douta mesmo, né? Cheia do conhecimento, cheia das ciências. Mas o que Paulo diz para os romanos? Transformai a vossa mente para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu só vou conhecer a vontade de Deus quando eu transformar quem? A mente. A minha mente. Pinduca, não é Deus que vai transformar a minha mente. Sou eu. Entendeu? Isso aqui que a gente está fazendo. Sabe? O deixar de dormir tanto, acordar mais cedo, dormir tarde. Por causa, né? Ontem a gente terminou nosso treinamento com a galera lá, com o Léo e com o Glauber, já eram 11 horas da noite. E o negócio estava uma delícia. O Sandro saiu aqui, estava com vocês, foi lá rapidinho, com energia linda. Aí hoje que eu consegui, né, ver a live de vocês, cara, o que foi aquilo? Foi foda, foi muito bom. Então, assim, o autoconhecimento, a transformação mental, né, são 2 coisas que a gente precisa, 2 áreas que a gente precisa investir muito, né, no conhecimento e no espiritual, cara. Aí o corpo, ele acompanha. O top é que nosso corpo,
essa capa, com essa máquina, ela vai acompanhar. Conforme Verdade. a tua mente vai se formando, ele vai junto, cara. Ele não fica para trás, não tem como. Não tem como. Ele acompanha. Ele acompanha. Exato. Foi bem isso que eu falei na live de vocês. Né? Na live de ontem, vindo hoje. O corpo ele vai acompanhar quando aqui está sendo remexido. Não Então é é um isso que eu deixo. corpo, não é uma mente com corpo. É um corpo sob o domínio de uma mente, né? Exatamente, porque na verdade, nós somos seres espirituais, né? Seres emocionais, como diz o Sandro, vivendo experiências terrenas. Isso aqui, essa máquina aqui, uma hora ela vai descansar, mas a consciência vai estar lá. Show, E aí, o que tu vai apresentar, né? É muito top, cara. show. Vamos lá, Flander. Duas coisas, Flander. Bora lá. Bem, como todos quase os últimos finais das lives, eu falo assim, todos os temas foram pensados com conexão, para estarem conectados uns com os outros, né? Então, na questão da gente estar investindo em nós mesmos, tudo vai partir de uma decisão. Nós temos que decidir o que vamos estar interiorando de conhecimento, de amor, de sentimento, de vivência, né? Está em nosso controle tudo aquilo que nós vamos estar absorvendo. Eu posso escolher o que eu quero absorver. Tem coisas, podem ser coisas ruins, mas eu não posso escolher não absorver aquilo para mim. Controle, Né? controle. Pelo controle. Eu estou no controle. Né? Então, assim, pensarmos muito bem no que vamos estar assimilando de sentimentos, conhecimento, dar a oportunidade de ouvir o próximo, que é aquilo que nós falamos esses dias. Quando você entra no ônibus, você vai botar o foninho e você não vai ouvir outra pessoa. Muitas vezes aquela pessoa pode agregar um investimento enorme em você. Ou você se doar para aquela pessoa que às vezes precisa da sua palavra para poder chegar em casa, não chegar em prantos, ou saber levar uma palavra de carinho para alguém que está até pior do que ele lá mesmo. E ele está sem saber o que fazer. Então, acho que a gente tem que se permitir sentir mais. Isso é uma coisa que tem que fazer para mim muito, né? Focar agora no meu mantra diário, né? Que eu me amo, eu mereço, sou merecedor, sou filho de Deus, sou capaz, tenho potencial para isso, né? Então, é escolher o que a gente vai estar colocando aqui dentro. Então, nós somos o nosso maior investimento. Como está ali no livro, Eu S.A., né? 3, 2, 1, tchau! Tchau, tchau. Beijo, amo vocês. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Eita, Travou o Pinduca lá. Obrigado, Azalia. Gratidão por ter eita. participado da live. Obrigada, meu querido. Obrigada. Conta Conte comigo se precisar conosco. A também. Estou à gente... disposição. E quando eu precisar, eu vou pedir ajuda também. Amém. Oxi, com certeza. Você sabe o que eu peço, né? Então, assim, precisando, marca lá com Pinduca, né? A parte 2. E, cara, vamos para cima, vamos transbordar. Né? A gente tem investido muito em nossas vidas. Beijo, minha irmã Perfeito. acabou de mandar um beijo para nós. Então, a gente tem investido muito em nossas vidas. Eu tenho certeza que esse investimento que a gente tem feito, sem sombra de dúvida, está reverberando. Está na vida de muita gente. Eu consigo perceber isso, consigo sentir, tanto no meu ambiente aqui, físico, né, quanto no meu ambiente virtual, que é aí com vocês, que a gente ainda não se encontrou pessoalmente. Com certeza. Mas, assim, mas não vai faltar oportunidade. Sim, sim. Esse ano, com certeza, a gente vai estar junto lá na jornada. Amém. Estou já me preparando para ir. Mas pode contar sempre comigo e muito, muito obrigada por essa oportunidade. É sempre bom a gente poder transbordar e falar de Napoleão, falar dessa obra tão linda. Esse livro dele, cara, ele foi embora, mas ele deixou um legado muito lindo, Fander. E esperemos que a gente faça isso, né, meu irmão? Vamos esperar que a gente deixe um legado. Em relação aqui aos nossos temas, né? Então, esses temas que eu escolhi, pensando no livro, né? E eu fiquei muito contente porque todas as pessoas que vieram por esses temas, elas vieram para agregar para nossa live, mas assim, trouxeram para compartilhar aquilo que é a minha parte mais fraca, né? Então, assim, todo mundo trouxe um pouco dele para fortalecer em mim. Eu me vejo assim, eu estou recebendo. Olha a questão sistêmica da coisa, né? Olha a questão sistêmica, como é que tudo vai se encaixando. Todas as pessoas que foram até agora que vieram, parece que assim, o tema foi escolhido a dedo. E eu não indiquei tema para ninguém. Eu só criei os temas. Não, você jogou lá, a gente e automaticamente as vagas foram preenchidas, né? Assim, e de acordo assim, cada um foi falar, cara, perfeito, perfeito, o seu tema perfeito, o do Sandro perfeito, da Clarissa perfeito, da Amanda foi perfeito, né? E os que ficou eu com o Pinduca sozinho,
tá perfeito também, porque é um assunto que a gente consegue conversar e tem assunto para ter a troca, né? E sou grato a todos vocês. Eu que sou muito grata, irmão. Precisando, estamos juntos. Amém. E vamos aí, vamos transbordar, vamos investir em nós, investir no outro, né? E como o Sandro disse hoje, né? Ontem, é porque eu assisti hoje. O doar. O doar com amor, doar por amor, doar porque eu transbordo. Então, isso é muito, muito lindo. Então, meu amigo, precisando. Igualmente, conta comigo também. Pode chamar. Então, eu vou encerrar com a dica do livro mais uma vez, que é o Eu S.A., de Gene Simons, né? Que para você construir um exército de uma pessoa só. Então, vou adquirir esse livro. De você, né? E se vou adquirir esse livro. Deus, liberte o seu Deus interior, né? Como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos Deus dentro de nós. Não, detalhe, liberte seu Deus interior. Okay? Quantas pessoas estão com Deus preso dentro de si mesmas, né, Flandre? E vença na vida nos seus negócios. Como eu falei pro Sandro e pro Pinduca, ele falou assim, Flandre, qual área que você vai atuar quando você for... Eu falei, não tem como eu separar, porque para mim tudo é um todo. Não tem como eu falar de negócios sem eu falar de família. Não tem como eu falar de família sem falar de estudos. E assim, tudo eles se conectam. Tá tudo muito enraizado, né, irmão? Tá tudo igual muito, eu falei, muito sistemas, junto, todos estão conectados. Não tem como eu falar de um sem falar do outro. Exatamente, é o sistema. É o sistema, cara. E, velho, quando eu aprendi, entendi de constelação, que eu fui atinar para algumas coisas, aí eu tô vendo algumas situações, algumas coisas acontecerem, velho, tem chegado para mim pessoas, né, para me ajudar, para cooperar com essa minha missão, que eu olho assim, meu Deus, a gente precisa trabalhar de forma que o sistema ele não pare, ele tem aquela constância, né, do dar, do receber, do não reter. Exatamente, olha o meu tio falando aí, Deus interior, muito importante a gestão, estar ciente é trabalhar, exatamente. Certeza. Então, é muito importante a gente ter essa percepção, né? Quando a gente tem esse entendimento, cara, permitir a liberação desse Deus, permitir que esse Deus haja dentro de nós, permitir que esse Deus ele venha fazer realmente aquilo que precisa ser feito. Nego, o trem acontece. Eu tenho vivido dias de perplexidades, no sentido assim, mas isso está acontecendo, isso está acontecendo, isso está acontecendo. Caraca, tá acontecendo. Então, cara, é só gratidão e principalmente viver. Eu costumo falar que a gente precisa descobrir quem a gente é e ser de propósito. Né? Eu estava vendo que o Sandro falando de você levar a tua história para aqueles que estão passando. Cara, eu fiquei assim, impactada ao ouvir aquilo. Sim. E de repente tem gente que está precisando. Foi o assunto do meu trabalho hoje de manhã, né? As pessoas confirmam a mesma coisa. Cara, você está perdendo tempo, você devia estar fazendo isso, né? Ele fala assim, que nem eu até falei, depois você cai você começa a refletir, porque assim, o hospital é um lugar que ninguém quer estar. Ninguém quer ir para um hospital. Quando eu levei 2 anos para saber o que eu tinha. Eu passei por mais de 18 médicos até eu ter o diagnóstico do que eu tinha, né? E quando eu já tinha desistido, um amigo que persistiu, vamos conversar com o meu tio, que ele é médico. Eu falei, vamos, vai ser mais uma porcaria. Vou só perder meu tempo. E aí eu fui lá, ele me ouviu por quase meia hora, mostrei todos os meus exames, ele falou assim, não é minha área, mas eu sei quem vai te ajudar. Aí ele me encaminhou para a pessoa, essa pessoa também falou assim, olha, da minha área você não tem nada, que eram as doenças terminais, que eu passei por todos os exames com ele. Ele falou, seu problema é esse. Ele falou, segue essa faixa aqui, ele falou, vai ter um cara te esperando lá, e ele vai te ajudar. E foi daí para frente, né? Então ele falou assim, só que eu entrei pro hospital, e quando eu saí de lá, eu não quis nunca, falei que nunca mais eu queria voltar para aquele lugar. Porque assim, foram praticamente os piores 3 anos da minha vida. Né? Você percebe que você foi tocado por alguém dentro de um hospital? Que dentro do hospital começou a trajetória não da cura, mas da saída, da saída que você precisava. Sim. Então, de repente, né? É isso, descubra quem você é e seja o teu propósito, cara. Sim. E seja o propósito. E aí ele comentou comigo assim, do jeito que você entrou, você saiu.
E o que você E quantos deixou? não saíram? O que você deixou lá? E quantos não saíram? Né? Que eu venho acompanhando as suas foi lives lá, só ficou meu todas. Meu prontuário. Deus, Né? e quantos não saem? E quantos precisam que você vá lá Uhum. e fale? Flander, quando eu comecei, eu não vou falar muito sobre isso, mas quando eu comecei a trabalhar a questão da sexualidade, velho, por muito tempo eu protelei. Falei, não quero, não quero, não quero. Uhum. Cara, Eu lembro dos eu nossos tô com primeiros meu... papos de Instagram. Nossos primeiros passos de Instagram. Pois é, e eu tô com um curso agora. As meninas, elas não, por ser um assunto que para muitos ainda é um tabu, ainda é difícil de falar, Uhum. elas não falam muito lá dentro da aula, do grupo. Mas em contrapartida, amigo, o que eu recebo no privado, Eu imagino. que eu fico, porra, velho, eu passei muito tempo protelando. Quantos casamentos, quantas mulheres poderiam ter recebido a cura, poderiam ter sido restituídas se eu tivesse deixado, né? Como o Sandro costuma falar, até quando tu vai ser hipócrita com a porra da tua vida? Uhum. Vai deixar No morrer dia mais que ele me quantos deu essa com o seu pancada, silêncio? Né? Quantos mais vão exatamente, morrer com o seu silêncio? no dia que ele me deu essa pancada, velho, foi quando eu comecei, quando eu fui pro YouTube, quando eu vim pro Instagram também, para as lives, sem medo de ser feliz. Falei, quer saber? Foda-se. Não sei quem vai ouvir. Quem precisa vai ouvir, então eu vou falar. E, cara, é incrível. Eu recebo sempre feedback de mulheres, até de homens, Uhum. né? Então, assim, cara, a gente precisa entender que tudo tem um porquê. O que a gente aprendeu com tudo isso que a Uhum. gente viveu, Sim. né? Eu já fui de jogar muito pedra na mulher que eu fui há anos atrás. Hoje não, hoje eu abraço essa mulher e sou grata a ela. Porque se ela não viveu tudo aquilo que ela viveu, hoje eu não seria quem eu sou. Uhum. Aquilo que o Emerson falou, as merdas do meu passado, tá adubando agora o meu presente e o meu Sim. futuro. É o nosso, eu Entende? sou o resultado daquilo que eu vivi. Se eu não tivesse vivenciado, Exato. não seria a pessoa que eu sou hoje. Exatamente. Então, eu sou E o muito mais grata louco, que por nem eu falei assim, a isso. pessoa que eu sou hoje é uma pessoa que eu nunca sonhei que eu seria. Não tem nada a ver. Dois, 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 né? Nada a dois, eu ver. também. Tenho essa mesma percepção. Não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei hoje, cara. Que nem eu E as tava, pessoas como chegam eu para conversei mim, me na, parabenizam, e eu fico assim, oi, como? É incrível. eu fiz uma live na segunda-feira com a Gislene, eu não sei se ela tá aqui ainda, mas acho que ela deve ter Eu saído. tenho que ver, ainda não, eu não tive a A oportunidade de ver, última mas eu vou tirou do ar assistir. a live nossa da segunda-feira, Ah, por mentira, causa da Flávio. música. Por causa da música. Foi que nem a nossa live começou. E Ah, que aí eu falei para assim, quando bosta. eu era pequeno, tava na quinta para sexta série, né? E assim, cidade do interior, escola pequena, tudo mais, e você se via muito pequeno. Aí não tinha ideia nenhuma de mundo, do que era o mundo, que era a vida. A gente não imaginava muito. Acho que hoje os jovens, nessa mesma faixa que nós tínhamos, eles têm bem mais informação e a coisa de acesso fácil. Porque eles não fazem uso. É uma minoria que faz uso dessa vantagem que eles têm. Então, para mim, é assim, eu era muito tímido. Eu me sentia o patinho feio da turma, né? Então, assim, eu tinha um amigo que era o Marcelo, a gente chamava ele de Ideia, porque ele tinha umas ideias meio doidas, então ficava Ideia, era o diminutivo, e não tinha muita conversa. Até entre nós, era pouco assunto. Era mais, e aí, beleza? Vamos comer, vamos fazer tal. Assim, era rápido e sempre pelos cantos. A gente parecia rato. A gente sempre andava para fugir dos outros. Só que chega uma hora que isso cansa, né? Isso vai cansando, só que a minha hora demorou. O meu cansaço levou quase 3 anos depois disso. Quase na oitava série. Que aí eu estava cansado de ficar na sombra dos outros, de não viver, de viver aquilo que os outros determinavam para mim, né? E aí eu falei assim, então eu comecei o quê? Eu sou tímido, então eu preciso pegar e aparecer mais, né? Então, se o professor pedia alguma coisa, eu erguia a mão. Quem que fala na frente? Eu. Ah, não sei o quê, eu. Aí, assim, o corpo respondia antes da cabeça, porque se eu racionalizasse, eu não erguia a mão, né? Então, eu fiquei muito automático. O professor estava falando, ele estava distraído, eu já erguia a mão. Isso não era nada, eu quero ir no banheiro. Mas, às vezes, porque é automático ser sempre o primeiro. Você pode ver até Uhum. mesmo quando tem as dinâmicas, alguma coisa, eu me ofereço geralmente primeiro. Lá Uhum. É verdade. nós fomos lá para o presencial, tudo que teve, eu ergui a mão para ser o primeiro. Na brasa, quero ser o primeiro. Andando com vidro, vou ser o primeiro. Na lança, vou ser o primeiro.
Então eu quero essa coisa. Então eu coloquei para mim. Então tá sempre me desafiando. Aí começou. Aí eu fui entender que o mundo era grande, sim, mas eu também sou grande. Posso não ser tão grande quanto, mas eu sei que eu sou muito grande. E eu posso ser maior a cada dia. Então, daí para frente, eu fui me redescobrindo. Então, o que eram os meus pontos fracos? Eu era tímido, eu me sentia eu era muito mais raquítico, eu era o menor da minha turma, né? Então, eu falei, então eu preciso melhorar esses dois campos. Então, beleza. Aí comecei a estudar mais, colocar para falar mais, né? E vamos praticar uma coisa. Fui para academia. Então, aí aquela pessoa já não existia mais. Já fiz um upgrade. E foi indo. Várias vezes na vida. Várias vezes foram feitos diversos upgrades. Então, quando eu falei para o Pindu que eu chorei lá na pracinha, lá com o Conrado, porque eu achava que, para mim, o mundo tinha acabado, meu jogo já era. O que eu vou fazer agora? Chorei por um bom tempo, mas eu entendi o quê? Não, eu tô no jogo. Eu faço parte do mundo, mas o que eu tenho agora para não ser iguais àquelas pessoas que estavam sofrendo ali do meu lado? Tinha diversas pessoas em várias situações. Eu falei, tudo que eu tenho, o que eu preciso, está aqui. Está aqui, está aqui. Como que eu vou usar? Falei, agora eu vou pôr a prova. E foi o que eu fiz. Voltei para o jogo, né? Por mais que tivesse num jogo de várzea ali, quase rebaixando lá para a várzea, falei, não, vou subir. Vou voltar pro grupo B, grupo C, e assim vou subindo até eu chegar à primeira divisão. E assim foi feito. Foram feitos vários investimentos na minha pessoa. Ouvi muita gente. Eu sempre tive amigos mais velhos do que eu. Então, isso é bom. né? E assim, eu sempre gostei de escolher. Infelizmente, eu gosto de estar entre as pessoas mais inteligentes ali. Não me importa ser o mais burro da mesa. E quando eu Você vejo, aprende. e quando eu vejo assim, que eu entendo assim, quando eu estou num ponto onde eu estou acima dos outros, eu compartilho o que eu sei, faço minha parte, mas também eu saio dali. Não vou ficar ali. Vou trocar de mesa. Então eu vou fazer a minha Você contribuição. entregou, agora você vai receber. Eu fiz minha contribuição para puxar aquela galera para cima, beleza? E agora eu vou para outra, não Uhum. vou olhar para cima para receber também. Né? Já costumo dizer Com assim, na hora certeza. da oração, a galera só faz assim, né? As duas mãozinhas. Às vezes eu tô com assim, uma para cima e uma para baixo. Que é para contribuir com Segurou um alguém aqui e e receber, recebe de né? outro aqui. Isso. Então eu venho pautando a minha vida desse jeito. Então, e sempre foi assim. E sempre vem assim, sempre tem aquela coisa assim, são os marcos que acontecem em diversas coisas, aonde você tem que se reinventar. Né? Aí você passa pela metamorfose. Que até um tempo eu estava conversando com um amigo que é uma coisa que eu quero estar desenvolvendo. Eu tenho alguns conteúdos que é essa metamorfose. Ajudar as pessoas a saírem desse estado que está, lá jogando no campo de várzea, vamos subir para a segunda divisão. Depois para a primeira divisão. Não tem como você E você jogar na pode primeira fazer. com atitude e postura de terceira. Exatamente. Você consegue fazer isso, cara, porque a tua superação, meu Deus, Valeu. a tua Né? história E de vida, eu também estou nesse processo para reconhecer. Eu falei, ontem, se você e tinha a live toda, foi só sabatinada, né? não, né, ontem gente, porque eu vejo mais por apelido, né, a Teca, né, ela mandou uma paradinha lá no Instagram quando terminou a nossa aula, né, com os meninos, e eu postei algo e marquei, né, como de costume, marquei a galera. Aí ela, ai, amiga, muito sucesso, não sei o quê. Eu falei algumas coisas para os meninos, né, um momento de honrá-los mesmo, de agradecer. E todo mundo, sabe as palavras. Ah, gente, o que eu falei demais? Só agradeci, fiz alguns decretos na vida deles, né? Aquilo que eu senti na hora de Sim, transmitir. E é assim, Flávia, a gente vai transbordando na vida das pessoas, e por mais que às vezes a gente não acredite em nós, cara, elas estão recebendo. sim. É aquilo que o Senhor falou. Até quando você vai ser hipócrita com essa tua vida? Abra a tua boca, porque quem vai falar não é tu. É Uhum. aquele Deus que está dentro, às vezes preso por ti. Foi até que E precisa ser eu falei com a libertado por Clarissa, ti. ela estava um pouco nervosa, porque ela nunca tinha feito uma live, né? Ah, Ah, eu amei, eu falei amei com a ver meu Clarissa, ó, amigo eu falei, gravar a eu não sou a primeira. melhor pessoa para te indicar, dar dicas, porque eu também faço poucas, né? Eu fiquei um bom tempo sumido. Eu falei, mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu falei, antes de você começar, ora e peça para que a sua boca seja usada
para que as palavras que saiam dela sirvam de alimento para quem estiver assistindo e ouvindo. Foi o que eu fiz. Eu estava ali passando um batonzinho, né? Tentando esconder aqui a cara de cansaço. E pedindo, Deus, ó, eu não sei o que eu vou falar, não. Mas tá lá. Mas é igual o Santo fala, cara. Sim. É igual o Santo fala, abre a tua boca. Sim. Que tu não precisa fazer nada, tu só abre a boca. Que quem vai falar é o Deus que com o pessoal. Ontem a live que eu tava com mais medo, né? Ai, foi linda, cara, eu foi falei linda. assim, Eu ó, tava vou na mão dos dois. Eu falei assim, me preparei, fiz a minha colinha, mas nem consegui usar, né? Não consegui usar minha cola. Mas foi boa. Porque às vezes não é você que fala. Sim. Não é você que vai falar. Não é Deus que vai falar É que nem até você. falar, eu vim pra sua live e eu tô falando. Falei, cara, mas a ideia é essa, né? Eu convidei vocês, Exatamente. vocês são os convidados. Exatamente. Então, eu sempre oro assim, que esse conteúdo, que essa live, que esse momento alcance quem precisa ser alcançado. Sim. Né? Igual a tua questão, de repente você voltando agora para esse teu diagnóstico, que a gente, hoje o Sandro, velho do céu, pelo amor de Deus, o Sandro te deu tudo, né? O que tu tem que fazer, acabou. O Sandro Pindu. Então, assim, começa a colocar em prática mesmo. Sim. Você volta lá no hospital e faz o que você tem que fazer. Que o médico vai falar assim, não, mas aqui no teuzinho não tem nada, não, tá tudo certo. Porque o que tinha de ser feito foi, acabou. Você entende? Então, é uma parada. Eu com ele ontem, do mesmo que ele fez esse apontamento do que poderia ser a questão dos meus rins, eu ouvi também em 2010 de um grande amigo meu, que até eu chamei ele no Face e falei, eu quero fazer uma live com você. Que ele trabalhou comigo lá, ele foi professor, um grande mestre, chama Mirabeau. Ele é capitão do exército, né? E da área de intendência, engenharia de tropas e tudo mais. É um cara que tem uma cátedra imensa que você conversa horas e horas. Então, muitas vezes, depois de 10 horas de aula que eu ministrava lá no curso, nós chegávamos no hotel para descansar e nós conversávamos mais 3, 4 horas, porque o cara tinha muita bagagem. E ele falou para mim uma coisa, assim, os seus problemas aos rins são associados a questões emocionais, né? E ele até eu falo assim, até ele falou assim, eu sou adepto, ele falou, eu sou adepto de Seishonoye, né? Eu não conhecia a religião, enfim. Mas é uma filosofia muito bonita. Muito bonita. Eu não conheço todo, e ele mas o pouco que eu... E muita coisa que, assim, que ele fazia, assim, que ele praticava mesmo. E aí um dia, quando eu fui para conhecer na casa dele, ele mostrou a geladeira dele. Que ele tinha lá a lista de agradecimentos. Tudo ticado assim, né? Na geladeira. Assim, eu tenho um caderno. Se você for no meu quarto, não vai. Depois eu vou te mandar foto. Tem a minha Bíblia, os livros, meu caderno da gratidão, meu potinho da gratidão, né? Diariamente, quando eu não faço à noite, que é raro, eu faço mais pela manhã, quando eu acordo, né? Eu faço minha listinha de agradecimento. Agradeço por aquilo que eu já tenho, agradeço por aquilo que eu estou almejando e coloco 1 ou 2 ou 3, aquilo que eu senti a necessidade, eu coloco. Meu potinho, velho, eu vou ter que aumentar, porque não está cabendo. Eu começo sempre em dezembro. Que lá, eu aprendi que essa sua lista tem que estar no lugar onde você mais vai da sua casa. E aí a dele estava na geladeira. Ele vai lá na geladeira. Ele lia a lista inteira e agradecia. Se ele voltasse a pegar outra coisa, ele lia de novo. Eu acho que, se eu não estiver enganado, acho que o que falta era alguma coisa para a filha que estava faltando. Mas todo o resto estava ticado dos sonhos que ele tinha. Mas, cara, o princípio da gratidão, aí eu não tenho como não falar. Hoje eu conheci um rapaz ontem que é professor, né? E por um acaso hoje a gente estava conversando sobre isso, um projeto que ele tem e tal, e que ele disse que tinha uma meta lá de X. Eu falei, olha, aí só falta 5 e tal. Agradece. Ele, mas eu já... Não, mas agradece pelas 15. Você não quer bater 15? Agradece pelas 15. Ele já alcançou os 10. Eu falei, Jesus, ele não multiplicou. Se a gente analisar aquela passagem bíblica, Jesus não estalou o dedo, não fez mágica, não multiplicou. Jesus fez o quê? Ele agradeceu. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus sabia, ele conhecia muito bem a identidade dele, tanto que ele não se abalava por nada. Agradeceu. Por que ele agradeceu? Ele sabia que já estava liberado. Então a gratidão, ela atrai, meu querido. Gratidão, eu usei também, acho que a gente falou na semana passada, a etimologia da palavra agradeça.
O agradeça é fazer com que a graça desça. Então, Venha. então tem coisa que fala, por tudo dai graças. Até às vezes, E como Jesus uma fez coisa o quê? ruim, você Deu não está graças. agradecendo pela coisa ruim, você está pedindo que a graça venha para você. Não é? Exatamente, exatamente. Seja grato. Pronto, tá aí, cara. Se eu puder te dar uma dica, seja grata. Quando você precisar do hospital, agradeça pelaquela pessoa que está te atendendo. Agradeça por aquele momento que você está ali. Uhum. Agradeça pelos seus rins, cara. Né? Porque eu nunca mais eu fiz. Eu tenho um monte de exercício, né? Agradeço pelas células do meu corpo. Eu agradeço pelos meus braços. Eu agradeço pelas minhas mãos. Uhum. Eu agradeço pelas habilidades que eu tenho. Eu agradeço pelos meus óculos. Às vezes eu estou indo trabalhar, que eu vou de bike, né? Às vezes eu pego meia hora de bike para atender um aluno. Aí eu olho para a minha pretinha, ô pretinha, eu te agradeço tanto, Uhum. né? Porque eu estou me exercitando também aqui. Sim. Eu Eu tenho estou que indo brincar com o trabalhar, cliente, mas porque eu ele falou tô... assim, eu vendia tudo, que ele só com essa cara, mas quando essa só estava em ordem. Estava fazendo exercício, estava em ordem de saúde. E uma coisa que você me fez lembrar agora, é que o que marcou muito quando eu comecei o meu tratamento da primeira vez, é que as sequelas, né, físicas que a doença causava. E eu entrei Uhum. e saí basicamente zero sequelas. Porque assim, ela é uma doença assim, quando a criança é o que mais sofre, Não. porque a gente dá muita importância para diversos órgãos, menos para o rim. Essa naquele dói, ninguém se importa. Mas se o rim parar, várias coisas vai ter problema. Se ele tiver com problema, todos o nosso sistema vai ser avariado. E é uma doença assim, que quando as crianças manifestam, elas não têm uma vida muito longa, porque o tratamento é muito forte. Então, geralmente, a criança eles vão ter uma sobrevida. E como sequelas, pode vir desde atrofia do corpo muscular, malformação óssea, ter que ter Meu amputação de Deus, membros e assim por diante. meu Então, quando eu Deus. cheguei a primeira vez, eu vi muito disso. O médico fez questão de me mostrar. Ele mostrou a área infantil, eu passei pela pediatria, e depois ele mostrou a parte dos idosos, que também é a mesma coisa. Então, nas duas situações, eram sobrevida. A diferença é que o idoso assim, não chega a ter as amputações. É mais difícil, mas ele vem a óbito por causa das sequelas do tratamento. Então, ele vai ter um tempo ali de sobrevida. E aí ele falou, e você? Eu falei, eu não me encaixo em nenhum dos dois pontos. Eu estou no meio da linha entre as duas extremidades. Ele falou, então, eu quis te mostrar que você escapou. Ali, a Quer gente dizer, pode o escapar médico mal. viu isso. O É. médico viu que ia te chamar a atenção, ó, velho, seja E aí ele falou grato. assim, mas por quê? Porque eu fui cobaia, né? Eu fui cobaia para o tratamento. Tanto é que quando eu fui, o meu tratamento não tinha base, nem dose da medicação para minha faixa etária. Porque Caraca. a doença ela é uma doença rara e geralmente ela manifesta nas duas extremidades, nas duas pontas da sua vida, ou no início ou no fim. No meio, não tinha base, Nossa, que meio. né? Então, assim, eu subi bastante no começo, porque foi até o médico acertar a dose. Sabe, o quanto da medicação eu tinha que estar tomando. Então, geralmente começa com uma dose mais baixa, eles vão subindo, não deu resultado. Jogou uma dose lá em cima, mas assim, foram um ano até achar a dose. Então, agora, quando eu voltei depois de quase 12 anos, ele falou: hoje nós já temos a dose para isso. Então, ele está falando: não é comum uma pessoa que teve alta tá aqui, porque nós não temos muita experiência de pessoas da sua idade que teve alta. Né? Caraca, Eu mano. falei: nossa, que situação. E até minha médica falou assim, quando ela chegou, que é a diretora da nefrologia da Unicamp, ela falou assim, você aqui? Eu falei, sou eu, doutor. Ela falou, faz quantos anos? Eu falei, quase 12. Porque com o nome de Flander, então o pessoal Não marca o nome acreditava, esquisito, né? Acho né? que é o único. Ela teve vários Único. questionamentos, né? Enfim, porque possa ter a minha doença se manifestado novamente. Nós conversamos um bom tempo. Aí foi feito baterias e baterias de exames novamente. E o pessoal não entende, falou, mas você foi lá e você ficou tantas horas. Minha consulta, cada vez que eu chego lá, é sempre de consulta com o médico na sala é 1h40, 2 horas. Que é tudo muito minucioso. Então, o atendimento deles sim, é top. Eu até ainda brinco assim, parece que eu estou naquele céu Dr. House. Porque é dois, três médicos, eles discutem um monte de coisa. Então, eu falo assim, agora eu saí de lá com o mesmo tratamento que eu, quando deu resultado. Então, com a mesma dose. Então, eu até falei para o pessoal, assim, o que eu
vejo de negativo para mim é que eu sei todos os efeitos que isso vai me gerar daqui para frente. Então, eu estou tomando medicação faz 2 semanas. Eu já perdi quase 10 quilos, foi embora. Caraca. Né? Mas você Então, está sentindo muita reação, igual sentia antes, ou sim, está mais maleável? sim. Tá igual? O cansaço eu Vai, sinto pouco, vai trabalhando a gratidão, vai sim. trabalhando a gratidão, vai Né? trabalhando, Então, cara, assim, porque eu tem falei, certeza nenhum desses que sintomas é desconhecido para mim. Então, eu conheço, já sei o que vai ser. Então, o medo é do desconhecido. Quando você já conhece, eu já passei uma vez, eu sei até onde eu aguento. Mas teve dias que foi complicado. Essa noite foi muito ruim para mim. Tive muita dor. Dor no corpo inteiro. Não tinha posição para dormir. E o que mais pesa é o cansaço. Então, as forças foram embora de uma hora para outra. Eu até ainda estava brincando com o Jonathan, né? Que ele falou assim: o bicho do Flanders, não sei o que. Eu falei, cara, foi embora, sumiu, acabou. Foi embora de um ponto que, assim, eu, esses dias, para pegar 7 quilos aqui, eu sofri. Aí a pessoa fala: caramba. nossa, você Mas tá bem, está amarelo, né? Eu falei, cara, não posso te ajudar, porque tá complicado. Porque, assim, por mais que eu trabalhe na parte administrativa, sempre surgia uma coisa que era mais bruta, me chamava para ajudar. Hoje, agora, eu deixa, não troco nem um galão de deixa, água hoje, pedir. Eu troco um galão de água, eu vou deixa eu sofrer. dar no burocrático. É, Deixa eu dar no tô no burocrático. burocrático. Mas é interessante, Wander. É interessante o porquê de você ter voltado, né? Uhum, Se safou, né? Sobreviveu, superou, sim. coisa que os médicos mesmo, pô, mas como assim, cara, tu tá aqui? Tem gente que nunca voltou. Pô, mas o que que eu aprendo com isso, né? O que que eu tô... Então, eu tenho questionado muito, né? Se eu vou em determinado ambiente, o que que eu aprendo? Eu tô Uhum, aqui por quê? Para aprender o quê? Eu já peço logo, né? Quando eu vejo que a situação tá me arrochando demais, eu falo, pai, é o seguinte, tá arrochando, tá doendo, diz aí qual que é o mistério, o que que eu preciso aprender, porque eu não quero ficar aqui muito tempo, não. sim. Né? Já revela aí o que que a gente precisa aprender, né? Para a gente poder fazer bonitinho, É, não eu, fazer eu, ouvi, nada isso- eu ouvi feio. isso da minha médica. Ela falou assim: ó, eu vou ter que Sai te daí. entender para gente ver o que a gente vai fazer, porque não tenho base para isso, né? Aí eu falei, tranquilo, doutor. Eu sei que eu estou em boas mãos. Eu falei, então, vamos embora. O que eu puder fazer para colaborar também, você conta comigo. Ela deu risada, né? Enfim, cada um vai ter que carregar a sua cruz, né? E se eu receber essa, foi o que eu vou carregar, né? Cada um vai fazer a sua parte, né? Sim, Então, sim. vai como eu falei descobrir pro qual que é a Sandro, tua quando ele, parte nessa ele me falou ontem, situação. para você listar os seus 10 piores, não sei o que, tá lá. Um deles para mim foi essa fase, foi muito ruim para mim. Mas o que que eu aprendi com isso? Falei que que até então eu, não- eu consegui entender o quão forte eu era. Que eu superei tanto, porque assim, foi, não é se vitimizando, mas assim, foi uma doença que ela me fragilizou demais. E ela veio numa fase que eu não esperava, porque eu estava vivendo a minha melhor fase, tanto profissional e etc., com 2 carreiras em paralelo. E ela veio assim, em 40 dias, levou tudo embora. E é muito rápido. Até, eu me lembro uma vez que surgiu um trabalho para eu fazer, e da empresa Havaianas. Eles queriam que eu fizesse umas fotos para eles num catálogo. E eu Que peguei, bacana. aí eu peguei e falei assim: não dá para fazer. Aí o cara falou assim: porque o cachê é pouco? Eu falei: não, porque aonde vocês querem tirar a foto é o lugar que está mais destruído. Aí eu mandei a foto do meu pé pro cara, né? Ele falou: nossa, não sei o que, melhoras. E esse trabalho, vamos supor que na época, assim, hoje ia equivaler a uns 6 salários mínimos para fazer a foto do pé. Caraca, E eu não Wander. tinha R$ 10 na minha conta naquele dia. Eu estava Caraca. esperando sair a decisão do golpe que eu tomei, da empresa que era minha, que eu perdi. Eu falei, puta que pariu. Foi na hora que eu mais preciso, até isso foi tirado. E com isso foi tirada a saúde, a vaidade, a autoestima, tudo. Foi tudo pro ralo. Eu treinava, eu competia, eu fazia alguns trabalhos como modelo na época e foi tudo tirado em 40 dias. Eu perdi tudo em 40 dias. No mesmo Meu mês que Deus. eu tomei a porrada lá do trabalho, veio tudo isso em sequência. Então, foi o fundo do poço para mim naquele momento. Então, naquele momento, o menino teve que sair de cena e o homem assumir. O adulto teve que assumir. O adulto teve Teve que que assumir. E dançou, tomar hein? rédea. Esse adulto dançou. Diversas vezes eu quis tirar o meu time de campo. Eu até falei pro Pedro, falei, eu morava no 13º andar
E diversas vezes as duas pernas passaram pela janela, assim, ó. Falei, hoje vai. Hoje eu não aguento mais. Falei, cansei, tô Quando cansado. eu te entendo. Cara, porque, querendo ou não, você foi acometido por uma depressãozinha, né, cara? Juntou Porque a tudo. depressão que costuma levar. Mas em 2007, velho, 2017, perdão, eu lembro que eu trabalhava, né, pelo Estado, no colégio aqui pelo Estado, e a depressão que eu tava, o negócio foi tão sinistro, velho, que eu tinha muita crise estomacal, né? Na época eu vivi um relacionamento que foi o que me levou mesmo para a depressão, né? A situação que eu estava vivendo com a pessoa. E eu cheguei a imaginar que eu estava grávida. Eu fiz exames. O exame deu. Como é que chama, velho? Que não foi nem positivo nem negativo. Ele deu falso positivo. Não, nem falso positivo. Ele deu inconclusivo. Uma Uhum. parada assim. Mas como assim? Ou é sim ou é não. Não tem meu termo. E foi sangue, acabou. Não tem história. Não era o xixizinho lá, não. Era o sangue. Como assim? Não sabe se sim, não sabe se não. E não, aí fiz novamente, né? Deu negativo. Graças a Deus, naquele momento eu não estava grávida, porque de repente, enfim, Deus sabe todas as coisas. E o médico, por causa dos enjoos, o médico me passou um medicamento, né, para mulher grávida, na verdade, né? Para grávida, não, para enjoo. Rapaz, eu tomei esse bendito desse remédio e dava um sono, Flávio. E quando eu descobri que ele fazia dormir, meu irmão, Toda hora tomava. eu lembro que eu passei o mês de julho quase inteiro Dormindo. dormindo. Tomar banho? Comer? Pra quê? Eu levantava, ia ao banheiro, ia à cozinha, pegava água, tomava comprimido e voltava pra cama. Eu não que... Aí eu pensava, vou acabar com essa bagaça, né? Tá bom, já chega. Uhum. Mas cadê coragem? Porque eu tinha um certo receio, né? Questão lá bíblicas mesmo, porque eu acredito muito no que a Bíblia fala. Uhum. Eu quero ver Jesus, então se eu não puder ver Jesus, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, assim, era desesperador, a dor na alma, né? Eu fiz uma live com a psicanalista e ela perguntou o que eu sentia. Velho, a dor que a gente sente na alma, quando tá nesse nível de depressão, é imensurável, é Uhum. inexplicável. Não tem palavra no mundo que descreva como é aquela merda daquela dor. Sim. Porque, cara, se tu quer dormir, tu não quer ficar 5 minutos do teu dia ou da tua noite acordado, tu quer dormir. Porque dormir tu não tá sentindo nada. Tá Sim. apagado ali, tá Tem que inerte. passe logo. O tempo passe logo, os anos passem logo, saca? Mas Uhum. é foda, mas enfim, investimos, né? Investimos. Você saiu, você superou, começou a investir novamente, né? Voltou para esse mesmo ponto. Por quê? Para quê? Uhum. Tem um motivo? Tem um motivo. E Sim. de repente você até sabe qual é. De repente está demorando para admitir. Abre Eu a não boca. digo nem reconhecer, mas para admitir, Sim. né? Admitir, assumir. Peraí, vou assumir essa porra aqui. O que Uhum. manda aqui sou eu. Com É certeza. tomar o governo, vamos lá. O que Uhum. tem que ser feito? Tem que ser feito isso? Eu fugi muito do nome, né? A sexualidade saudável da mulher, que é o curso que eu estou tendo agora. Eu não queria mais esse nome. Aí a Fernanda me pegou de um lado, Sandro me pegou do outro, né? Falei, cara, se é isso, vamos que vamos. Vamos Não embora. tem o que Às fazer. vezes a gente tem que tomar umas bordoadas para ir, Vamos. né? Ou vai pro amor ou E vai pro amor. eu amo quando o Sandro e a Fernanda me pegam. Eu amo quando eles me pegam, velho. Porque eles vão na veia, daí não tem como, tu não tem como fugir. Uhum. Eles não te dão espaço para fuga. Sim, com Ou tu certeza. vai ou tu se lasca. Entendeu? Então, peraí, vai ficar isso aqui mesmo. É o famoso É ou nessa vai área ou de vai, trabalho. né? Eu Ou sou vai ou mentora vai. de mulheres. Eu Sim. sou mentora de mulheres na área da sexualidade e eu não vou fugir disso. Eu não vou fugir disso. Eu vou assumir, né? Porque a vida é minha, a proposta de vida é minha, a jornada é minha, ninguém vai fazer por mim. Com certeza. Demorou, protelei muito, Flander. Protelei pra caramba, velho. A minha primeira mentora, Kelly Machado, ela. Cara, o que eu tenho que fazer? Tem que tirar umas bordadas? Ela brincava, né? Que ela mora do outro lado da ponte, que divide Santo Antônio, né? Goiás, do DF. Ela, o que é, mulher? Vou ter que jogar um chinelo aí na tua cabeça pra acabar da vida? Né? Cara, assume.
Assume que é isso e acabou e faça. Sim. Né? Porque como o Sandro fala, quantas pessoas vão ter que morrer, vão deixar de existir, porque você não abre a tua boca. Com certeza. Entendeu? Aí eu tenho que fazer a pergunta, quantas pessoas lá no hospital, toda vez que você vai, quantas vão ter que morrer para que você abra a sua boca, meu querido? Uhum. Entende? Assume. Ama, né? Pergunte, né? O que você precisa, né? Para os seus índices. O que você está precisando aí, meus amigos, queridos? Vamos trabalhar junto? É o quê? Tem que levar pessoas aí para Deus, tem que levar pessoas para Buda, tem que fazer o quê? Uhum. Vamos trabalhar junto. Trabalhei aqui. Em conjunto. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Então vamos fazer. Sim. Eu não queria não, mas se precisa, arrocha. Uhum. Entendeu, meu amigo? Então é isso, invista. Invista em você, o que você tem feito muito bem, e invista em pessoas. Invista lá no hospital. Invista lá na vida do enfermeiro, invista lá na vida dos médicos. Eu imagino que os médicos te olham assim, como assim esse cara está aqui? Aqui de Como novo? assim esse cara está aqui? Né? Velho. Não, eu assim, ainda porque todo mundo que eu conhecia lá estão no mesmo lugar ainda. Todos os mesmos funcionários, os mesmos médicos. Só com exceção a galera que é os formandos, né? Mas assim, os médicos fixos, que a médica que me acompanha, que é a diretora do departamento, é a mesma pessoa até hoje. A pessoa que marca Agora, os então, exames é a são os mesma mesmos? pessoa até hoje. Os pacientes são os mesmos? Não, não. Só o Flávio. Só eu. Que? Para quê? Uhum. Meu amigo, para quê? Então, assim, é a dica que eu dou, meu querido. Valeu, obrigado. É a dica que eu dou. Usa essa atitude mental positiva que você tem, entendeu? Vê lá, peça aí discernimento ao Pai, peça discernimento ao Espírito Santo, né? Sempre que for lá. Com quem que eu tenho que falar aqui nessa bagaça? Eu vou ter que conversar com quem hoje? Uhum. E Deus vai. E Deus vai te guiar, sem sombra de dúvidas. Liberta esse Deus que está aí dentro de você. Esse livro que tu tá. Eu ainda nem li, mas pelo título. Liberta esse cara que está aí dentro. Sim. Ele tem coisa para fazer. Com Então, certeza. liberta. Deixa ele. Não amarre, não. Ele para trabalhar. Ponha ele para trabalhar. Ponha, e a teu favor. Com Ele vai certeza. trabalhar a teu favor. Beleza. Sem sombra de dúvida. Meu amigo, a gente está aqui há quanto tempo? 2 horas. E sabe por que eu pergunto? Eu não sei se você ouviu, mas a pessoa que já está gritando, né? Roncando. Bora lá. Eu também estou tomando um remédio. Não, então vá cuida da tua saúde. Irmão, mais uma vez, gratidão. Eu agradeço Gratidão também. mesmo. Obrigado por ter feito o convite. Foi muito especial. E vamos marcar a parte 2. Agora vai ser, vai ser a 3, né? Porque a 2 é continuando, né? Vamos que vamos. Marca aí que a gente está junto. Conte comigo, meu querido. Perfeito, Azália. Força. A live vai ficar salva lá no meu perfil. Depois, se quiser compartilhar com alguém. Ficar salva lá no Instagram mesmo. Depois certo. Eu posso subir lá para o meu canal, né? Você vai permitir. Vou. Aí eu vou baixar o arquivo e mando para você pelo Google Drive. Beleza, eu vou jogar no meu canal, cara, que eu acredito que muitas pessoas vão ser alcançadas, eu não tenho dúvidas disso. Amém. Não tenho dúvidas. Ok, então. Tá bom? Muito obrigado. Amém, querido. Você é um seu final. Deus abençoe todos vocês. Obrigadão. Amém. Beijão. Te amo também. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.